noite. Começa aqui mais um Roda Viva pela TV Cultura de São Paulo. O programa Roda Viva é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas dos seguintes estados: Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Espírito Santo. Nossos telespectadores poderão encaminhar pelo telefone 252-6525, repito, 252-6525, as perguntas que quiserem formular ao nosso entrevistado desta noite. Na entrevista que fizemos com o governador Franco Montoro, nós avisamos aos telespectadores que o programa Roda Viva entrevistaria todos os candidatos, declarados ou não, à presidência da República. Temos aqui um candidato ainda não declarado à presidência da República, que é o empresário Antônio Hermílio de Moraes. Até 1986, o empresário Antônio Hermílio de Moraes era o comandante, diretor superintendente do maior grupo privado brasileiro, o Grupo Votorantim, com cerca de 60 mil funcionários, e um dos líderes empresariais mais acatados deste país. Desde 86, quando o empresário Antônio Hermílio de Moraes disputou o governo do Estado, não foi bem sucedido nessa tentativa, o empresário Antônio Hermílio é uma figura, desde então, indissociável do quadro político partidário brasileiro. Teve uma votação bastante expressiva e o seu nome figura hoje em todas as especulações que dizem respeito às eleições que se aproximam, esperamos que assim seja, neste país. Portanto, o empresário Antônio Hermílio de Moraes poderá falar da sua experiência frente ao Votorantim, da sua experiência como candidato ao governo estadual e também dos seus projetos, declarados ou não. Meu caro Augusto, que vão ser, por favor, você vai ter oportunidade de falar longamente com os seguintes entrevistadores: Clóvis Rossi, repórter especial da Folha de São Paulo; Miriam Leitão, editora de economia do Jornal do Brasil; Mino Carta, diretor da revista Senhor; Aloísio Biondi, editor-geral do Diário do Comércio e Indústria, o DCI; Oliveiros Ferreira, diretor do jornal Estado de São Paulo; Rui Falcão, diretor de redação da revista Exame; Antônio Carlos Ferreira, jornalista da TV Cultura; Enio Pet, comentarista político da Rede Globo em São Paulo. Nossa conversa com o Dr. Antônio Hermílio terá alguns dos seus momentos registrados pelo cartunista Negreiros. Dr. Antônio Hermílio, eu imagino que o senhor pretendia falar, agora eu me antecipo. Nós começamos já a receber algumas perguntas encaminhadas pelos telespectadores e pelo menos 5 delas já tratam da candidatura presidencial do senhor. Osimar da Penha, por exemplo, pergunta se o senhor se considera com experiência política suficiente para exercer o cargo de presidente da República. Aline de Moema pergunta se o senhor teria meios de acabar com a corrupção e a incompetência dos políticos brasileiros como presidente. Roberta de Moema pergunta se o senhor, sendo um homem honesto e incorruptível, teria condições de conseguir legenda para se candidatar à presidência. Antônia Teles, do Planalto Paulista, se limita a fazer um apelo para que o senhor se candidate à presidência da República, e Reinaldo Moraes de Santos faz até uma sugestão ao senhor: ele quer que o senhor nomeie o Lula para o Ministério do Trabalho. Então, o senhor vê que o governo do senhor já começa a ser desenhado pelos telespectadores. Agora, doutor Antônio Hermílio, excelente. O senhor não aceita ser candidato à presidência em hipótese alguma? Meu caro Augusto, você me lisonjeia muito e eu me sinto até meio confuso. Daqui a pouco eu começo a misturar Brasil Vita com Vital Brasil. Você, para ser candidato à presidência da República, você tem que ter pelo menos 3 qualidades. Você precisa ter capacidade de trabalho em primeiro lugar. Em segundo lugar, você precisa ter penetração. Você precisa ter carisma. E em terceiro lugar, você precisa ter a máquina política. E eu acho que essa terceira parte é a mais importante de todas. Eu já vivi isso em São Paulo. Acho que eu tenho capacidade de trabalho. Tenho uma inteligência mediana. Tenho, graças a Deus, muito boa penetração, principalmente com a classe trabalhadora, porque eu vivo no meio deles. Compreendo muito bem o problema deles, a posição deles. Agora, evidentemente que eu fui um homem que saí pelo PTB. Eu tenho que ser leal ao PTB, já não pertenço mais aos planos do PTB.
Mas se algum dia eu voltasse à política, por uma questão de honradez, eu teria que voltar para o PTB, porque foi o Partido Trabalhista Brasileiro que me deu a chance de entrar para a política. Mas você disse muito bem, eu não fui bem sucedido. Não obstante, nós temos ganho na cidade de São Paulo. Afinal de contas, nós disputamos aqui na cidade de São Paulo contra o Dr. Écio Coessa, que tinha a grande máquina do PMDB. O PMDB perdeu uma eleição para o Sr. Jânio Quadros, que havia sido de vereador a presidente da República. Agora, perder para mim, que era um ilustre desconhecido, foi um negócio meio vergonhoso. Agora, só um segundinho, Miriam. Devo entender, então, que o senhor não descarta a possibilidade de ser candidato a presidente. Eu já disse, o Bino Carta disse que já sabe perfeitamente bem qual seria a minha resposta. Eu acho que nenhum de nós pode dizer o que vai acontecer no dia de amanhã. Nenhum de nós. Porque se nós soubéssemos o dia que nós fôssemos desaparecer desse mundo, nós já encomendaríamos por antecipação o nosso funeral. Mas ninguém sabe, graças a Deus. Então eu não sou o poder divino para dizer a você o que possa acontecer. Mas se a minha resposta, se depender naturalmente de mim, a resposta seria não. Meu plano no futuro do pretérito para você seria não. Perfeito. Miriam Leitão, Jornal do Brasil. O senhor citou recentemente, em 2 entrevistas diferentes, citou pessoas da sua família. Primeiro, o senhor disse que a sua mãe deu um conselho, que o senhor nunca diga dessa sopa não beberei. É verdade. Mas o senhor disse antes que já tinha avisado a seu irmão José Hermílio de Moraes, que se por acaso o senhor fosse candidato a alguma coisa mais na vida, ele internasse o senhor no Pinel. No Juqueri. Bom, eu quero saber... Tanto é que eu já pedi até para reformar a cela lá, se de repente eu for, que eles me coloquem lá direto. Então, quer dizer que o senhor já se prepara para ir para a cela do Juqueri? Não, isso Ou seja, o senhor vai ser candidato? Se amanhã eu puder a casa decidir isso, eu acho que, eu disse até a ele, você primeiro me coloca no Juqueri, depois você comunica a minha senhora. Doutor Antônio Hermílio, Pois não. o senhor mencionou uma circunstância importante, de que, embora não tenha sido bem sucedido na campanha para o governo do Estado, o senhor ganhou as eleições na capital de São Paulo. É verdade. Que, se não se realizarem eleições presidenciais esse ano, passa a ser a eleição mais importante do país. O senhor consideraria a hipótese, portanto, de se candidatar a prefeito de São Paulo, com a votação majoritária que teve aqui? Não, senhor, quer dizer, uma coisa, eu quero, talvez, agradeço a sua pergunta, porque o senhor me dá uma excelente chance de explicar a minha filosofia de vida. Eu não preciso da política para me completar na vida. Uma coisa interessante, eu peço a Deus que me dê saúde para que eu possa morrer trabalhando, para que eu possa ser útil à nação brasileira. Eu quero morrer trabalhando e ser útil a essa nação. Agora, não é através da política, é uma coisa curiosa. Eu não fui contaminado pela mosca da política de jeito nenhum. Então, isso não me diz nada, quer dizer, amanhã apenas eu ser um prefeito, quer dizer, eu fico muito satisfeito, porque hoje é muito difícil nós andarmos no centro de São Paulo, dificílimo mesmo. E a gente vê que é o povo humilde, o povo simples, que procura a gente falando com o coração aberto, porque o povo é bom. Entre a bondade do povo e a maldade do político, nós temos que ver de 180 graus. Mas quem elege o político é o povo. Pois é, mas o povo confia. Quando o povo é simples, quando o povo é bom, ele confia na primeira palavra que se lhe der. Quem é que não confiou no plano cruzado? Eu confiei no começo. Quem é que não queria ver naturalmente o final daquela ciranda financeira? Era o desejo de todos nós. Por que não confiaram no senhor como candidato a governador de São Paulo? Porque o plano cruzado talvez fosse mais forte. Talvez eu tenha falhado na minha missão de dar, quer dizer, a esse povo uma mensagem mais forte. Nós tínhamos apenas 7 minutos de televisão e uma das coisas que realmente nos machucou foi não os 80 minutos que tinha o governador de São Paulo e os 80 minutos que tinha o seu Paulo Salim Maluf. Porque isso tudo bem. Eles podiam ter criticado o programa do PTB, dizendo que o nosso programa de saúde não prestava, que o programa de educação estava errado, por isso, mas não. O que se fez? Todos esqueceram o programa do PTB e começaram a atacar a pessoa física de Antônio Hermílio de Moraes. Antônio. Então isso é lamentável, no meu entender. Isso não é política, isso aqui é realmente uma política de baixo nível. E eu não estou disposto a... Não é por covardia, não, porque eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de coisa alguma. Oliveira Ferreira. O senhor citou as 3 condições que considera básicas para uma candidatura. A capacidade de trabalho, que o Brasil inteiro reconhece no senhor, a penetração, que eu sou testemunha que o senhor tem, vindo do Nordeste recentemente, e o seu nome era o presidenciável, numa reunião de família, e o senhor dizia da máquina partidária. Eu poderia presumir que, se o senhor tivesse a máquina, o PTB, mais a máquina, portanto, outros partidos, o senhor seria um candidato suprapartidário? Mas veja, Oliveira, eu cheguei assim de conclusão. Nenhum de nós chega lá em cima, a não ser que você faça acordo com muitos partidos. Ótimo. E no sentido de fazer acordo com muitos partidos, o que acontece? Você chega lá de mãos amarradas. Talvez tenha sido o ponto falho do governador André Franco Montoro, a quem eu muito prezo.
Doutor Antônio, veja que no Brasil duas pessoas pensaram, se não pensaram assim, pelo menos tiveram uma política assim. O Getúlio Vargas, do primeiro período, que não fez acordo com ninguém, destruiu os partidos. E o Jânio Quadros, que por não fazer acordo, levou o país a essa desgraça em 61. Então é melhor ficar fora, né? Ou entrar no sistema partidário. Mino Carta. Mino Carta ou... Você, Mino Carta. Mino Carta. 4 anos ou 5 anos? Eu sempre fui coerente. No tempo da eleição, quando eu disputava a eleição de São Paulo, eu sempre me defini favorável a 4 anos com a possibilidade de reeleição. E não quero mudar, quero ser coerente. Na sua ausência... Se você for bom, você se reelege. Se não for bom, o povo diz não. Você Doutor Antônio, na sua ausência, qual é o candidato mais forte, na sua opinião? Isso eu vou até... Sempre foi uma ótima pergunta sua. O que eu temo hoje é o seguinte. Gratíssimo. Você lembra-se o que significa PMDB? As duas primeiras iniciais eu não posso aqui repetir, mas DB deu Brizola, né? Está lembrado? Que o povo cantava isso? Muito bem. Então veja o seguinte, se amanhã você tiver um candidato do PDS, um candidato do PFL, um candidato do PMDB, um do PDT e um do PT, é evidente que você sabe quem é que vai ganhar essas eleições. Mas só tem os 2 turnos, né, doutor? Então, isso não pois pode mas nos 2 turnos você não se iluda, quer dizer, o povo está muito... Mas então, desculpe, doutor Antônio. Desconfiado daquilo que o PMDB proclamou e não executou. Não, Augusto não, há uma questão aí que me interessa muito. O senhor diz do Brizola. Muito bem, então, Brizola. Digamos, né? Mas o Brizola tem essa máquina partidária fantástica que trabalha para ele infatigavelmente. Veja o que... seguinte. Não? Ele não tinha no Rio de Janeiro, ele era o último colocado nas eleições do Rio de Janeiro e, segundo me consta, ele foi eleito pelos sócios do Gavia Country Golf Club, que eu nunca frequentei na minha vida, preciso dizer isso a vocês. Portanto, ele não é o perigo que apresenta se ele foi eleito pela burguesia. Mas se ele pode se eleger sem máquina, doutor, por que o senhor não pode se eleger sem uma máquina política? Afinal de contas, as 2 outras qualidades o senhor mesmo reconhece que tem. Ele não tem a terceira. Desculpe, dentro de bem, eu sou um homem humilde, mas eu acho que eu tenho capacidade de trabalho. Não, isso nós reconhecemos. Dando de barato que as 2 primeiras... Ninguém nega nenhuma das 2 qualidades. E o simples fato de nunca ter sido carisma político. também. Aí tem, quer dizer, eu não quero ser modesto, mas eu acho que tem um certo... Eu acho que é uma definição aceitável de muitos pontos de vista. Eu acho que só falta realmente uma máquina, mas agora, sinceramente, se você disser, você vai lutar por uma máquina partidária, você vai fazer acordo, porque todo mundo julga que eu não tenho jogo de cintura, que eu sou de pavio curto, mas a habilidade política eu aprendi 7 meses. Augusto, ter habilidade política nesse país significa negociar o que não é teu, e se não der certo o povo paga. E eu não faço isso mais nem morto. Doutor Antônio, o que mais horrorizou o senhor no contato com os políticos? O senhor pareceu muito mal impressionado com isso. Bem, depois assim, há políticos com P... O que é tão feio? Há políticos com P maiúsculo e políticos com P minúsculo. Só mas infelizmente, políticos com P minúsculo. Veja o seguinte, o Brasil, política é como matemática. Se você não praticar, ela enferruja. Se você desistir de matemática, depois de 3 anos você não sabe mais nada. Então, a mesma coisa acontece com democracia. Você precisa praticá-la. A democracia é válida. Agora, muitos homens do nosso meio empresarial já acham que o negócio vai mal, quem sabe se ia tocar o sino, volta os militares, nada disso. Nós temos que insistir. Nós temos que dar um pouco de tempo ao serviço. Mas então por que o medo do Brizola? Porque o Brizola virou um fantasma. Eu não tenho medo de ninguém, porque se eu tivesse... Não, mas o fantasma Brizola está rondando. Não sei, quer dizer, talvez seja até uma maneira de chamar de volta os militares, porque já me disseram claramente que o denominador comum para os militares seria realmente a candidatura do Brizola. Aliás, no Paraná o senhor falou em golpe de Estado. Não é? No Paraná o senhor falou em golpe de Estado, temendo um golpe de Estado. Veja o seguinte, vem aqui o ministro Antônio Carlos Magalhães, faz uma palestra na Federação das Indústrias e naturalmente aconselha zerar a Constituição. No dia seguinte o presidente Sarney vem a público e diz o seguinte, soltando a lei em cima da Constituição. O doutor Ulisses Guimarães, no 3º dia, chama naturalmente os 3 militares de 3 patetas. Alguma coisa de muito sério devia saber para ter uma reação desse tipo, porque o doutor Ulisses Guimarães é um homem experimentado, é um homem calejado, ele não é o Antônio Emílio, não é um novato na política. Que ele chamou de patetas os de 69, não os de hoje. Não, mas o senhor concordou com a definição ou não? Dos 3 patetas? É. Eu, sinceramente, achei que ela foi rude, mas não obstante... Para os 3 patetas eu já passei por isso em política. Foi rude para os 3 verdadeiros originais. Em primeiro lugar, quer dizer, o doutor Ulisses, como sendo presidente do PMDB, ele devia pelo menos usar a figura dos trapalhões, não dos 3 patetas. Eu não sou favorável ao capital estrangeiro, internacional, então. Doutor Antônio. Por favor, nas 3 condições que o senhor citou para ser candidato à presidência, eu notei
a falta de uma condição que eu acho que é extremamente necessária, que é um programa viável para o país para sair da crise. O senhor falou em trabalho, o senhor falou em penetração, máquina, partidária. Agora, o programa para sair da crise, o programa que leve essa população a acreditar que alguma pessoa possa não conduzir no sentido atrasado da palavra, mas orientar e ser o comandante da virada que esse país está precisando. Vamos tentar fazer uma síntese, Antônio. Sua pergunta é muito boa, porque eu estou achando que é uma conferência isso aqui. Mas, não é para conferência, é porque eu acho que isso denota, dentro da política brasileira, um certo desvio, realmente o desvio de não se discutir as coisas. É difícil você se definir, mas a primeira coisa que você precisa fazer, Antônio, no meu entender, é você enxugar. Mas enxugar para valer o governo. E eu vou citar o seguinte exemplo. Hoje, o empregado, o trabalhador da zona do ABC, o homem de metalurgia em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, o homem de sementeira, é um homem que custa para uma empresa em torno de $500 por mês. $500 por mês. Desses $500, ele recebe apenas 300. $200 por mês fica na mão do governo. O governo, através de IAPAS e todos os encargos sociais, o que ele dá para o trabalhador? Saúde, educação. Ele daria, por acaso, aposentadoria? Que é a maior vergonha trabalhista do Brasil. Não é nada dessa estabilidade, dessa tonteira que chama estabilidade, é exatamente a falta de aposentadoria. Um homem que trabalha durante 35 anos honestamente e quando chega no final do seu trabalho não tem uma aposentadoria decente, isso não é país, isso é República da América do Sul. Isso é uma pouca vergonha, isso é um compromisso que nós temos que saudar de qualquer maneira. Não é estabilidade é para preguiçoso. Estabilidade não permite você ter produtividade. E o Brasil hoje, se eu for a candidato, você já viu um dos candidatos se protestando contra a estabilidade? Então você põe isso, grave isso nas suas mentes. Eu sou a favor da aposentadoria decente, mas sou contra a estabilidade. Sempre fui. E quero ser coerente com o meu ponto de vista. A estabilidade não vai ajudar ninguém. Eu sou amigo do trabalhador. A estabilidade vai ajudar os senhores trabalhadores atuais. Mas os seus filhos jamais terão emprego. Porque nem padaria nós teremos no futuro no Brasil. O senhor vai enxugar o governo. O que mais, doutor Antônio? A primeira coisa... Eu não. O Antônio me provocou. Você precisa enxugar o governo. Enxugar o governo para que você não tenha. E, ao mesmo tempo... O que significa enxugar o governo? É um exemplo. Alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo, talvez seja bem positivo para vocês. Já na pré-constituinte, eu havia dado uma sugestão que foi aprovada unanimemente, mas a pré-constituinte depois foi para o lixo, ninguém sequer leu a pré-constituinte. Mas eu acho que era válida. Um dos maiores erros que todos os governos têm feito é que no momento que eles assumem o poder, apenas o governo é realmente a figura notória desse país. Todos nós somos desonestos até que se prove em contrário. Isso é péssimo. Agora, no dia que o governo tiver um pouco de inteligência e dizer, senhor Oliveiros, o senhor tem uma firma com 5 empregados, o senhor vai colaborar com o meu governo. Mas como? Eu vou pegar os impostos que nós pagamos sobre faturamento, e quando você fatura com prejuízo, sem lucro ou com lucro, são as 3 modalidades, e você vai administrar junto com seus empregados esses impostos para a saúde, para a educação, para a aposentadoria e para a casa própria. Você está participando do meu governo com 5 funcionários. Aquele que tem 50, aquele que tem 50 mil, todos participam. Isso é uma maneira de fazer com que o povo contribua, quer dizer, com o governo. Aí você monta uma máquina de solidariedade, aí você pode fazer um pacto. O pacto já existe aí. Porque, em primeiro lugar, quando você tiver alguém administrando, quer dizer, representantes de sua diretoria, representantes de seus empregados, o PIS e o fim social, por exemplo, a integridade de PIS e a integridade de fim social, automaticamente acaba-se a evasão de impostos. Antônio, se o senhor for acaba a evasão de impostos, televisão, acaba a evasão de impostos, porque todo mundo tem que faturar. No momento que eu faturar, no momento que eu quiser fazer uma meia nota ou vender uma mercadoria sem fatura, o seu empregado vai dizer, doutor Antônio, que negócio é esse? O senhor tem que faturar porque o senhor está prejudicando o nosso fundo que vai nos dar educação, saúde, casa própria e aposentadoria. Quer dizer que nesse acaba com essa caso, sonegação agora. É uma maneira simples de acabar. Nesse caso, o senhor defenderia uma cogestão, pelo menos, ao nível da administração dos impostos? Eu acho que até melhor do que isso, porque veja o seguinte, eu sou contra a comissão de fábrica, porque até agora o que vem em matéria de comissão de fábrica, eu só vi anarquia. Ela não é a comissão de fábrica para ajudar, ela é a comissão de fábrica para deteriorar. Eu sou construtivo, não sou destrutivo. Eu acho que o PT tem sua linha, muito bem, eu respeito a linha do PT. Durante a campanha eu sempre falei isso, o PT sabe o que quer. Agora, é preciso melhorar. Não é só você chegar e dizer muito bem, é essa linha. É preciso que eles aprendam um pouco também. E eu acho que pode se aprender perfeitamente bem. Agora, seria uma cogestão quase que financeira, porque na nossa Constituinte já atual existe a participação dos lucros.
Mas sempre existiu. Mas lucro hoje, Oliveiras, pelo amor de Deus, você tem Não, sempre existiu a participação e nunca saiu. Agora, se você amanhã conseguir fazer esses 4 pontos, que seja saúde, educação, casa própria e aposentadoria com fim social e com PIS, com todos eles administrem, vai haver fraude. A primeira coisa que o senhor falou do seu programa foi enxugar o governo. Certo. Isso no Brasil significa cortar gente, porque a grande... Mas precisa cortar então, gente. se o senhor for à televisão como candidato e disser assim, eu vou cortar gente, que esse é o meu primeiro ponto de programa, o senhor acha que, mesmo tendo uma máquina partidária, o senhor ganha a eleição aqui no Brasil? É evidente que como político seria péssimo. Não, me perdoe. Mas, de qualquer maneira, o Jânio Quadros fez isso. E em 54, O Jânio Quadros fez em isso. 60 se elegeu nesta base. Você veja, você tem hoje no Brasil cerca de 7 milhões e 200 mil funcionários, de maneira geral, entre federais e estaduais. É uma massa ponderável, né? Agora, de qualquer maneira, o que acontece é assim, você tem que cortar com cabeça, você não pode chegar e pôr na rua direto. Por exemplo, uma ideia que poderia ser lançada, amanhã eu vou terminar com uma autarquia, já se fala no IAA, no IBC, lembra tudo nesse troço todo, quer dizer, muito bem. Você então faz, de acordo com o capital de cada empresa, você durante 2 anos recolhe esses homens na empresa privada. Vamos dizer, não vou aumentar mais imposto, mas vocês vão ter que absorver durante 2 anos uma carga adicional de funcionários. Muito bem. Essa carga, depois de 2 anos, se ele não se adaptasse ao seu sistema de trabalho, aí, meu filho, até logo passe bem. Doutor Antônio, e ninguém jamais poderia reclamar. Só como é que o senhor cortaria? Miriam Leitão e a Luiz Biondi depois. Como é que o senhor cortaria o déficit público, que é uma coisa que o senhor vive criticando? O senhor cortaria demitindo funcionários públicos ou diminuindo os lucros do setor financeiro? Vamos dizer o seguinte, veja o seguinte, o déficit público, como é que ele é composto hoje? O déficit público hoje, grosseiramente, é de 5,4%, 5,6% sobre o PIB. Mas desse 5,4%, vamos analisar, 2,4% são as empresas estatais. Cerca de 1,9% são os governos estaduais e o resto é o governo federal. 1,3% é o governo estadual e 1,9% é o governo federal. Essa é a composição do déficit público de uma maneira geral. Ora, quer dizer, praticamente 40%, 42% do déficit público são as empresas estatais, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o que nós precisamos fazer é capitalizar as boas empresas estatais. Então não adianta nada nós falarmos naquele negócio de congelamento de preço, nós já vimos que isso não adiantou nada, foi um engodo brutal. Precisamos capitalizar quais são as boas empresas estatais. Então vamos pegar o setor, naturalmente, da petroquímica, que é ligado à Petrobras. Já que a senhora não pode mexer na Petrobras, a senhora mexe no setor da petroquímica, no setor da siderurgia e no setor da hidroeletricidade, que são empresas gigantescas e que precisam ser capitalizadas urgentemente. Como capitalizá-las? Oferecendo ações preferenciais, inclusive na Bolsa de São Paulo, na Bolsa do Brasil, nas bolsas de valores, até mesmo, quer dizer, para os bancos internacionais que são credores do Brasil. Ora, se as ações são preferenciais, que diz uma ação preferencial? É uma ação que não tem direito a voto. Então, se amanhã nós conseguimos trocar uma dívida externa por uma ação que não tem direito a voto, e no momento que essas empresas do setor hidrelétrico, do setor siderúrgico e do setor petroquímico, que são empresas muito bem montadas, são empresas modernas e são empresas grandes, automaticamente as empresas passam a dar lucro. Não é que elas sejam mal geridas, não, apesar das injunções políticas, que dizem o seguinte, que quando a política entra numa universidade pela porta da frente, a ciência sai pela janela. E quando a política entra numa empresa pela porta da frente, a administração foge espavorida pela porta do fundo. Essa é a dos fatos. A minha pergunta é sobre o que o senhor faria com a questão da dívida pública. A senhora já disse o seguinte, então eu estou procurando, em primeiro lugar... O senhor tem uma solução para as estatais, agora eu quero saber, para uma questão que pesa muito no orçamento. Mas espera um pouquinho só, dá licença, a senhora deixa eu terminar meu raciocínio. Então a senhora tem que capitalizar as boas empresas estatais e fechar as más. As más não têm solução. Uma das coisas que mais me decepcionou, e eu tenho sobre a minha mesa, um livro que deve ter pelo menos uns 20 centímetros de espessura, do conjunto das empresas estatais estaduais. E eu não tenho vergonha de dizer, senhora, que eu não conhecia 95% das empresas estatais estaduais. São empresas que não operam há 20 anos, mas que tem um presidente, tem um diretor financeiro, tem automóvel, tem participação nos lucros, tem uma porção de coisas que é só em São Paulo. Por exemplo, doutor Antônio. Eu não quero fazer injustiça aqui, porque senão... A Luiz Biondi. Eu quero dizer uma coisa, meu caro Augusto. Eu estou aqui na casa do governo do Estado de São Paulo. Então, se é uma coisa que eu não quero, é fazer nenhuma crítica, porque é uma questão de foro íntimo. Eu não vim aqui para realmente, na casa do governo do Estado de São Paulo, criticar a organização do Estado de São Paulo. Mas o senhor fica absolutamente Mas eu vim aqui para dizer a vocês o que eu estou sentindo. Então, não é um negócio de hoje, é um negócio que já vem de muito tempo, mas que eu não vejo ninguém tocar. Ninguém toca nessas empresas estatais. Agora, as empresas estatais são boas, pega o setor siderúrgico. Nós temos uma indústria siderúrgica moderníssima. Toda ela, 70% da indústria siderúrgica do Brasil é feita com o processo de oxigênio, 30% com processo elétrico.
toda ela com fundição contínua. Nós temos minério em casa, nós apenas importamos carvão. Se o Brasil não conseguir exportar preço barato, é prova de ineficiência. E isso não acontece. Nós encontramos gente de primeira categoria nas empresas estatais de siderurgia. Na petroquímica é a mesma coisa, no setor de hidrelétrica é a mesma coisa. Basta que o governo proíba a injeção de elementos políticos não capazes dentro das empresas, não capazes, note bem, porque tem muito político capaz, a grande maioria, infelizmente, penetram, ninguém sabe como, daqui a pouco eles são os chamados manajados dessas empresas. Eu não considero a minha pergunta respondida, apesar de gostar das suas ideias sobre as estatais. Então, pera um pouquinho só. Então, eu analisei uma parte, analisei um terço, que eram as estatais. Seria por aí, capitalizar as boas e fechar as ruins. Agora, o resto é governo estadual e governo federal. Aí é gasto de governo, então tem que enxugar o governo, porque o governo hoje é muito grande, e sendo muito grande, veja, eu me lembro que no governo do Estado de São Paulo, eram necessários pelo menos a nomeação de 5.000 cargos de confiança absoluta. Ora, onde é que a senhora vai buscar 5.000 pessoas de absoluta confiança? Na nossa empresa privada, nós temos problema para ter 50, e esse mesmo temos cada surpresa de vez em quando, terrível. Agora, veja, se a senhora não enxugar, dizer muito bem, o governo não tem que tomar conta disso, nem daquilo, nem daquilo outro. O governo toma conta de tudo hoje. Hoje, na nossa contabilidade, 2/3 dos nossos livros são livros preenchidos para o governo, sem a menor necessidade. Então, se amanhã a senhora quiser tornar uma empresária, depois de 3 dias a senhora desiste, porque a burocracia de tal ordem que a senhora desiste, é melhor eu pregar o seu dinheiro, emprega o seu dinheiro, aí que é o negócio, aí então começa o caixa 2, aí começa o caixa 2 para comprar os fiscais. Ele não quer falar dos títulos públicos, o que ele faria com a questão da dívida pública e do custo da dívida pública? Bom, veja o seguinte, então se a senhora quiser capitalizar as estatais, então automaticamente o que acontece? As estatais saem fora do chamado mercado aberto, do open market, primeira coisa. Porque o que acontece com os juros elevados? Se a senhora for um banqueiro, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu vou pedir naturalmente, não é pechinchar, é conversar com eles no sentido de que nós tenhamos um juro mais razoável para desconto duplicata, que operação de trabalho. O senhor prediz os banqueiros? Por que não? É vergonha por acaso? Não. Não, tem que pedir, não tem a menor vergonha de dizer, eu não preciso de um juro mais barato, isso aqui eu não posso pagar e desistir. Mas se o open market rende 25% ao mês, como é que eu posso lhe cobrar um juro abaixo de 20% ao mês? E quem é que faz o open market crescer? É exatamente a empresa estatal que está enforcada, que está empurrando a dívida dela com a barriga, como diz o mineiro. Empurra com a barriga e passa o dia de amanhã, passa para a semana que vem. Mas no momento que ela não precisa mais desse dinheiro, quer dizer, automaticamente o juro do open market cai. E cai o juro do open market, os banqueiros, os bancos comerciais não têm mais autoridade para lhe cobrar um juro de 20%. De jeito algum. Então aí começa o ponto fundamental, no meu entender, da ciranda financeira. O open market é uma excelente desculpa para que os bancos possam ter naturalmente guarida para cobrar juros de 20%, 24%, 25% ao mês. Então, se capitalizar por aí já é o começo de uma tentativa de baixar esse juros. Porque quantos ministros da Fazenda já passaram por aqui dizendo, nós vamos baixar a taxa de juros? Eles vão embora e a taxa de juros continua do mesmo jeito. É um problema difícil. Aloysio Biondi. Eu vou voltar para o tema político. Pois não. O senhor se mostra descrente com a classe política, mas o senhor não se mostra descrente, que aliás acho que é um pouco de mito aí, de mitologia nacional. O senhor não se mostrou descrente com o povo também, achando que o senhor disse, não quer enganar o povo, não quer entrar em articulação política, porque o povo é bonzinho, acredita e tal. Será que o povo é mesmo bonzinho, acredita? Será que o povo não está saturado exatamente dos infidáveis conchavos, negociações, articulações de acordos políticos? Será que isso não é uma visão velha do país? A minha experiência ao longo da campanha de São Paulo, eu cheguei a essa conclusão. O povo é bom, chega até a ser inocente. Acredita facilmente. Agora, é evidente que depois desse plano cruzado, todo mundo ficou desconfiado. Daqui para frente vai ser difícil enganar o povo. Hoje, eu acho que o povo sabe muito mais do que sabia um ano atrás. Doutor Emílio, o senhor está aqui na condição de presidenciável, foi o que o nosso ancorman, Augusto Nunes, disse no começo do programa. Assumido ou não, porém presidenciável. E um dos políticos que mais se empenha para tornar a sua candidatura uma realidade é o deputado Delfim Neto. O deputado Delfim Neto, quando foi ministro da área econômica em vários governos, teve no senhor um dos seus críticos mais ferrenhos. Então eu pergunto brigas homéricas. Brigas homéricas. Então alguma coisa mudou ou alguém mudou? Quem mudou? O ministro Delfim, né? Então, só se foi com o ministro Delfim. Aliás, nós sempre nos respeitamos, mas nós divergimos muito.
Mas ele está empenhadíssimo na sua candidatura. Esse apoio ajuda, doutor? O que eu posso fazer? O apoio do ministro Delfim ajuda ou não? Eu acho que o ministro Delfim Neto é um homem extremamente inteligente e com uma grande capacidade de trabalho, uma grande capacidade de articulação. Eu vi isso quando eu era ministro da Fazenda, ministro do Planejamento. Agora, evidentemente que ele tem penetração, tem capacidade de trabalho, tem inteligência e tem habilidade. Pelo sorriso do senhor, pode ser uma capacidade de trabalho contra também. Ele não é muito popular. Olha, sabe de uma coisa? Ele não era muito popular. Sabe que o Delfim agora, com a ruindade desse governo, ele está crescendo de uma maneira astronômica. O senhor acha que o apoio dele ajuda em termos eleitorais? Não sei se ajudaria, porque eu nunca dei um balanço para saber se ajudaria ou não, porque eu nunca levei muito a sério ainda essas incursões delfinianas. Só uma maldade, claro. Se ele tem capacidade de trabalho, se ele tem penetração, se ele tivesse máquina partidária, seria candidato à presidência da República? Ele? É bem possível. Você acha que ele tem Flávio Rossi. No enxugamento da máquina, na questão do déficit público, etc., eu não vi o senhor mencionar a questão dos subsídios e dos prêmios que o governo continuamente dá à empresa privada, a companheiros seus do empresariado, eu acho casos ressentíssimos. Não é só a empresa privada também, não. Quer dizer, dá ao Estado também, maciçamente, viu? Bom, dá a toda a empresa, o que é lamentável, porque eu acho que, como empresário, eu acho que, em primeiro lugar, ainda fui ao Paraná semana passada, e eu me dirigi ao governo do Paraná dizendo assim, eu não vim aqui pedir nem empréstimo do Banco do Paraná, nem subsídio, eu vim pedir licença para trabalhar. Eu acho que essa é a função do empresário. Eu não venho pedir nada, eu venho dar. Venho dar realmente o meu esforço, a minha capacidade no sentido de fazer esse país melhorar. Então, no momento que a empresa tem subsídios e não paga impostos, sinceramente, ela não merece existir. Isso é minha filosofia, entendeu? Então, todo aquele que tem subsídio, que tem realmente favores especiais, eu acho que não merece existir. Doutor Mino, por favor. Eu, de repente, ouvi falar em Delfim e me lembrei de um discurso que o senhor fez ao receber o Prêmio Senhor de 1983, já, porém, em fevereiro de 84. Né? E o senhor fez um discurso muito forte. O senhor condenou abertamente o regime autoritário. O senhor condenou o fracasso econômico do regime autoritário, portanto, a política do Dr. Delfim, do Dr. Simons, enfim, dessas pessoas geniais com grande capacidade de trabalho, sobretudo, talvez, o Dr. Simons. Pinochet também é um homem que tem grande capacidade de trabalho. Opa, mas não vem. Não, mas sem querer comparar. Mas até ele dá mais certo, né? De certa maneira. Não sei. De alguma forma ele dá mais certo do ponto de vista da política econômica. Mas enfim, e o senhor, sobretudo, denunciava a corrupção do governo, as mazelas infernais de um governo perdido e altamente inconveniente para o país. Lembro que na plateia houve pessoas que vertiam lágrimas, e não estou exagerando. Foi um discurso de improviso, mas eu me lembro que eu não escrevi, eu falei ali na hora. Pronunciaria novamente um discurso eu me lembro que parecido? Eu me lembro que naquela ocasião, lembra-se, foi quando afastaram definitivamente o Dr. Arano Chaves da disputa presidencial, está lembrando? Lembro. E que naturalmente partiram para o lado da Andreasa, Paulo Maluf. Eu me lembro que ele disse, olha, que os homens, você pode ter até, vamos dizer, objeções, mas os homens pobres, os homens corretos, foram preteridos. Por um lado saíram os decentes, por outro lado saíram os sorridentes, aqueles que jogavam a corrupção dentro do país. Eu me lembro que foi por aí. O senhor pronunciaria hoje um discurso parecido? Eu acho que sim. O senhor acha que em relação àquele momento nós avançamos? Mas é isso que avançamos na corrupção. Sim, na corrupção avançamos bastante. Doutor Antônio, a propósito, vários telespectadores telefonam para saber o que o senhor faria para combater a corrupção. Deles é o Agostinho Halter, por exemplo, do Tucuruvi. Uma vez o doutor Gênio da Silva Quadros, quando era candidato ao governo do Estado de São Paulo pela vez primeira, ele disse o seguinte, quando era muito mais jovem, ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci, nós não precisamos de escolas, o que nós precisamos é de cadeias, né? Pois é, doutor Antônio, o senhor disse até, há poucos dias o senhor fez uma declaração condenando o que o senhor chamou de lei de Gerson, né? É verdade. Todo mundo querendo levar vantagem. Achei aquilo péssimo. O que pior do que a gente dizer, acho só o anúncio de um desses bancos agora, dizendo, eu sou um depositante anônimo, tal coisa, vê se você descobre quem eu sou, deposito em tal banco, tal coisa. Essa é pior do que a lei de Gerson. Pois é, como combater essa doença, doutor Antônio?
Eu acho que, em primeiro lugar, através da educação, viu? Isso não se faz rapidamente. O Brasil entrou de tal maneira, nós vivemos hoje num país da permissividade. Tudo é permitido. E quando você se insurge contra uma dessas coisas, você é tido como um sujeito, talvez até mesmo quadrado, procurando tomar uma forma geométrica, né? E isso não é bom, porque, afinal de contas, se nós não tivermos uma crença na raça brasileira, se nós não fizermos essa crença, se não tivermos uma convicção absoluta de que nós vamos triunfar nesse país, através do sacrifício de cada um dos seus elementos, então nós estamos eternamente perdidos. Nós caímos no mar de lama de corrupção e jamais vamos emergir desse mar. Agora, para isso precisa seriedade. Em primeiro lugar, justiça. E a justiça no Brasil funciona mal, você sabe disso. Porque no Brasil só se prende aquele que vende laranja na porta do Maracanã por preço de venda da Sunab. E olhe lá. E olhe lá. Como candidato, doutor Antônio, o senhor se viu obrigado a conviver com políticos que o senhor considera corruptos? Ah, sim, tranquilamente. Como é que foi isso? Muito. Desagradabilíssimo. Doutor Antônio. O audácio da risada. Mas quantos, meu Deus do céu. Doutor Antônio. O que mais tinha. Pediam dinheiro abertamente. Bom, mas note bem. Não, pediam dinheiro? Eu quero dizer a você, não é PTB não, viu? PTB não é essencial. Mas o governo federal insinua pelos jornais que tem um dossiê a respeito de parlamentares, de constituintes eleitos em 1986 que teriam sido financiados por empresários ilegalmente, na medida em que a contribuição à pessoa física é proibida por lei. O senhor, como empresário, foi sondado para contribuir? Pessoa jurídica, né? Tem razão, exato. O senhor foi sondado para contribuir? O senhor tem conhecimento de empresários que contribuíram ilegalmente? Eu sei que fala-se, né? Agora, eu nunca fui travesseiro de ninguém, né? Quem fala? Ora, Rossi, você é mais inteligente do que eu, você sabe quem fala. Agora, o senhor citou especificamente o termo pacto social. E a questão de umas 2 semanas, lideranças empresariais e sindicais andaram trocando ideias, ainda que informalmente, sobre esse ponto. O senhor considera que esse pacto é factível? No passado nós já tentamos esse pacto, está lembrando? E eu sempre achei que os espíritos estavam muito armados para que nós tivéssemos realmente, em realidade, um pacto. Agora, semana passada, me causou até uma certa surpresa que a própria CUT, para minha surpresa, resolveu voltar ao assunto e dizer que achando que o pacto social podia ser discutido. Eu acho muito louvável que a CUT, quer dizer, que afinal de contas é um órgão, quer dizer, naturalmente, dos trabalhadores, viesse a público dizendo assim, cara, vamos tentar um pacto, minha gente, isso é sinal de boa vontade. Com boa vontade, meu caro Enio, se nós nos unirmos empresários e trabalhadores, nós teremos um Brasil produtivo. Eu sempre disse o seguinte, que a nossa programação dentro do PTB era realmente linhas convergentes entre empresariado e trabalhadores. O empresário e o trabalhador têm que estar em linhas convergentes. O senhor está afastando o governo dessa equação. Mas afasta o governo, afasto mesmo. Afasta o governo, porque até agora todas as tentativas do governo nunca deram em nada. Então esse pacto tem que ser entre trabalhador e empresário. Esquece o governo. Mas o que é o pacto social, doutor Antônio? Seria naturalmente seria em síntese, quer dizer, olha aqui, nós vamos fazer um acordo, os preços serão mantidos estáveis, nós vamos lutar contra o aumento das taxas de governo. Então, eletricidade, óleo, gás, tudo que for de governo, transporte, nós vamos lutar contra. Nós não vamos aumentar salário e vocês não aumentam seus preços. E nós vamos fazer uma frente única contra, naturalmente, as taxas de serviço público, então, que mais aumenta nesse país. Então, o senhor reduz a inflação, ao aumento de preços. Mas então é o choque. Não, é o choque heterodoxo. É um congelamento. O senhor está fazendo um congelamento? Veja bem, os empresários congelam os preços. Os trabalhadores congelam os salários. E vão lutar contra o aumento das tarifas públicas. A inflação, onde é que está? A inflação que gera o aumento de preço na boa teoria econômica. Então, e a salvação das estatais que eu estava propondo aqui? Não, mas aí a salvação das estatais é feita através da capitalização. E não é feita através do aumento de preço. O que me preocupa é que o aumento de preço para o senhor depende da vontade das pessoas. Então vamos lá, doutor Antônio. Você me permite um minutinho só. Eu disse, se você capitalizar os 3 setores petroquímicos, que automaticamente vai capitalizar a Petrobras, porque elas naturalmente são empresas associadas à Petrobras, aquele dinheiro que entrar para o setor petroquímico pode capitalizar a Petrobras.
Se capitalizar a siderurgia e se capitalizar a eletricidade, você mexe pelo menos com 60% da economia, tá certo? Doutor Emílio, mexendo... a petroquímica, desculpe, inclusive o senhor falou aí do déficit das estatais. Sim, senhor. No caso da petroquímica, por exemplo, se eu não me engano, a nafta é vendida exatamente para o setor petroquímico por um preço 40 vezes inferior ao real. Quer dizer, é um subsídio monstruoso. Isso realmente você tem toda a razão. Toda a razão, eu já denunciei isso faz uns 10 anos atrás. O senhor sabe que o aço também acabou sendo vendido a um preço ultra subsidiado para sustentar a indústria automobilística, etc., exportação. Né? Então, será que não adianta sempre dizer que o governo, que o grande rombo está no governo? Será que também a classe empresarial, ela acaba sempre não falando enquanto, porque não são só os subsídios diretos, não são só esses socorros, como feito para a Sharp agora e tal. Esses são os que vêm no noticiário. É toda uma política econômica em que o Estado continua sustentando os grupos empresariais. Então, será que a gente concentrar sempre a crítica só no rombo do governo, como se fosse um rombo do governo realmente, quando na verdade é um rombo, porque o setor privado está sendo sustentado por ele? Veja o senhor, não é impedir a discussão dos problemas? Eu só pedia que o senhor respondesse essas observações sem esquecer da pergunta do Oliveira Serrano. Mas no fundo está... Muita coisa vai... Eu acho que, em primeiro lugar, eu não estou aqui para acusar a empresa estatal. Eu acho que todo empresário tem a mesma responsabilidade. Pelo contrário, eu disse aos senhores que há boas estatais, as boas nós temos que prestigiar e as más fechar. E a mesma coisa com a empresa privada. Quer dizer, eu sou contra o subsídio e sou contra favores. Agora, se o senhor pegar, vamos dizer, e conseguir controlar o preço do setor petroquímico, quer dizer, automaticamente o senhor não vai ter mais aumento, porque o preço do setor petroquímico repassa para a Petrobras. Então, o preço do petróleo, óleo combustível, nafta, o preço naturalmente de óleo diesel, quer dizer, gás de botijão e de gás combustível, automaticamente ele está controlado. O senhor controla o preço da siderurgia e controla o preço da eletricidade. Em siderurgia, o senhor tem razão, o preço da siderurgia no Brasil é 60% inferior ao preço da siderurgia no Japão. O senhor ainda recebia, semana passada, o balanço da Nippon Steel, que produz sozinha 25 milhões de toneladas de aço por ano, ou seja, 1 milhão de toneladas mais que todo o Brasil, e, no entanto, o preço médio dela era 64% superior ao preço médio da siderurgia aqui no Brasil. Dessa maneira é fácil, o senhor tem toda a razão. Em energia, isso não é verdade. Nós temos hoje 1 kWh em São Paulo e em Manila, tão grande, tão alto o preço quanto o preço do kWh em Washington, em Nova York ou em Paris, sendo que o poder aquisitivo aqui é pequeno demais. Na sua casa, se o senhor se deu o trabalho de verificar quanto é que o senhor está pagando o seu quilowatts-hora, o senhor paga o residencial. Não para a indústria. Mas espera um pouquinho só. Também vou também. Eu vou chegar lá. Os produtores de alumínio, esses pagam baratinho. Um minutinho, eu vou chegar lá. Foi bom a senhora falar, mas eu vou até, se me permite, estender um pouquinho mais. Então, veja o seguinte, o da sua residência, e o maior absurdo é cobrar a residência. Porque o poder aquisitivo, o salário aqui é muito menor que o salário lá fora. Então, não é justo que você cobre na sua casa, quer dizer, por um salário de uma pessoa que ganha a 10ª parte que ganha um homem em Paris, ou ganha em Nova York, em Washington, o mesmo preço do quilowatt-hora. O senhor paga 100 milésimos de dólar, 10 centavos de dólar o quilowatt-hora. Ou seja, hoje cerca de quase 9 cruzeiros do quilowatt-hora, o que é um absurdo. Agora, o residencial é caro. O industrial médio está na mesma base, está na base do preço internacional. Agora, existe a malandragem de dar subsídios a empresas estatais e a empresas também, não é só a empresa privada não, privada principalmente multinacionais e estatais. Nós sempre, durante toda a nossa vida, nós combatemos esse tipo de ação. Nós somos produtores de alumínio, nós temos um gasto de 3 bilhões de quilowatt-hora por ano. Isso significa 2 vezes o gasto grande Campinas, apenas num setor. E durante 35 anos nós construímos nossas próprias usinas hidrelétricas, exatamente para não querer amanhã ser chupim, parasita do Estado com preço barato de energia. Doutor Emílio, tentando sintetizar. Os 3 setores que o senhor elogiou pela eficiência são 3 setores, a petroquímica, a energia, né? E a siderurgia. E são 3 setores que vendem seu produto a um preço baixíssimo. Em resumo, o governo tem prejuízo, a comunidade tem prejuízo, para que o setor privado tenha lucro e se capitalize e cresça sempre. Então, o rombo, quer dizer, inclusive, aí eu discordo do senhor. Aí. O petróleo não é vendido a preço baixíssimo. E a energia não é vendida a preço baixíssimo. O aço é a preço baixíssimo. Agora, o aço é uma questão, naturalmente, que nós temos no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério da Minas e Energia, principalmente no Ministério da Indústria e Comércio, porque isso está dependendo do Ministério da Indústria e Comércio, quer dizer, acreditar realmente, não podemos fazer milagre. Porque tudo aqui no Brasil, se você pegar os insumos, nosso aço, pega o insumo do dolomito, o insumo de carvão vegetal, pega o insumo de eletricidade, pega o insumo de óleo combustível,
todos os insumos nossos são praticamente iguais aos insumos existentes lá fora do mundo inteiro. Nós não fazemos feio para ninguém. O senhor pega a produtividade de um alto forno, aí chega praticamente a 2 toneladas por metro cúbico de alto forno, é excelente. Agora, quando o senhor pega homens hora por tonelada, e aí entra estabilidade, meu caro. Agora, não fiquem vocês complexados, porque isso é na empresa estatal, na empresa privada, é na empresa multinacional no Brasil. A estrutura do Brasil ainda é pequena. O único setor que nós temos, onde realmente o insumo é maior, chama-se homens hora por tonelada. Em qualquer setor, é siderurgia, é alumínio, é níquel, é zinco, é cimento, é tudo. Mas não seria uma ilusão estatística o fato das usinas serem menos automatizadas, usarem menos computador? Não. O senhor tem mais homens, quer dizer, não é questão que tem um horário ocioso lá. Não é questão de computação, não. Não é questão de computação. Computação não barateia nada. Automação. Então, mas computação encarece, ela não barateia. Te dá mais informações. Tem automação. O que acontece é o seguinte, pega, por exemplo, uma siderurgia, por exemplo, estatal, que tem economia de escala, que produz 2, 3, 4 milhões de toneladas de aço por ano. Uma Volta Redonda, por exemplo, tem 4 milhões e 600 mil toneladas de aço por ano. É a maior produtora nacional. Ela tem abaixo de 200 toneladas de aço por ano em ano. Lá fora, uma indústria do mesmo tamanho da Volta Redonda, por exemplo, na Bélgica, produz 400 toneladas. Nós aqui temos 200, e olha lá, 196, não chega bem a 200, mas põe 200. Lá fora o número normal é 400. Por quê? Porque aí eu vou dar uma explicação, porque é um dos problemas que eu vivo dia a dia. É uma das coisas que me perturba, porque naturalmente quando chega em homens hora por tonelada o consumo é muito maior. Então você vai ver o seguinte, em 1949, quando eu comecei a trabalhar, uma de nossas companhias, a Companhia Hidroquímica Brasileira, que foi muito citada durante a campanha, ela tinha 5 fornos cubilosos, tinha que fazer todo o seu ferro fundido. Hoje não tem mais nenhum, mas em compensação o senhor tem um setor de ferramentaria muito grande, o senhor tem um setor de oficina elétrica enorme, o senhor tem um setor de oficina eletrônica enorme, um setor de oficina mecânica enorme. O senhor tem que fazer sua própria pintura, porque o senhor não tem gente ainda capaz de fazer. Até enrolamento de motor o senhor é obrigado a fazer. Então, isso são coisas que lá fora o senhor não tem. Eu queria voltar uma questão que, para mim, não ficou muito clara. Miriam, então, em seguida eu queria fazer algumas perguntas aqui. É o seguinte, o senhor deu uma entrevista ao Estado, acho que no domingo, em que o senhor falou sobre isso que o senhor disse aqui no programa, que está preocupado com o grau de corrupção no país. E o senhor até criticou o ministro Aníbal Teixeira, ex-ministro, porque ele não deu o nome aos bois. E o senhor disse que o Palácio do Planalto, o presidente está cercado de pessoas que só pensam em vantagens pessoais. Eu quero saber quem são essas pessoas. Eu não disse bem isso. Eu queria o nome aos bois. Eu não disse bem isso. Eu citei apenas o caso que durante muito tempo eu considerava que o presidente Sarney pudesse ter no papel da história brasileira o mesmo papel que o presidente Truman teve em 1945. Tem esse pedaço da entrevista também. Mas Truman tem a era um homem parte cercado por gangsters. Não é? Inclusive o seu Pendergast, de Missouri, que era um bandido de primeira natureza, mas tinha sido amigo do Truman. E eu admirei muito o Truman porque ele era um homem que subiu debaixo de um discreto. O Roosevelt tinha sido um fenômeno eleitoral nos Estados Unidos, tinha sido eleito 4 vezes com uma maioria absoluta nos Estados Unidos, um presidente de um prestígio notável, e foi substituído por um desconhecido que ninguém sabia quem era Harry S. Truman. Né? Muito bem, esse homem sobe. Em primeiro lugar, organiza o Plano Marshall, aprova o Plano Marshall para os países que tinham perdido a guerra, já um ato de coragem incomensurável. Em segundo lugar, porque hoje todo mundo critica a bomba atômica realmente, mas eu estava nos Estados Unidos nessa ocasião. Os meus colegas, 80% dos meus colegas, tinham ferimentos de guerra, ferimentos graves de guerra. Não da guerra da Europa, da guerra do Pacífico. Se não fosse pela bomba atômica, até hoje nós estaríamos lutando contra os japoneses em Okinawa e ilhas adjacentes. Naquela ocasião foi 6 de agosto, Hiroshima, 9 de agosto, Nagasaki, e 14 de agosto os japoneses pediram água. Mas era a guerra mais árdua. E eu não sei se os Estados Unidos da América ganharia a guerra se não fosse pela bomba atômica. Eu estava lá e presenciei. Sobre corrupção no Brasil. Agora, a corrupção no Brasil. E quem são os gangsters? Já que o paralelo só fez o paralelo. A bomba sobre Hiroshima teria sido, então, uma atitude para abreviar a guerra. Definitivamente. Os Estados Unidos da América estavam arriscados a perder a guerra, não fora pela bomba atômica. O senhor lembra-se que para tomar uma ilha como Okinawa demorava 6 meses? Não, é que curioso que nos Estados Unidos está todo no Brasil. Era corrupção. Doutor Antônio. O senhor disse que o presidente... Nós só queremos saber qual é a relação de Truman com os corruptos de lá, com os corruptos de cá. Isso que nós queremos saber. Quem são os gangsters daqui? Você é muito prático, você é pragmático. Você está querendo sugerir uma bomba atômica no Palácio do Planalto? Talvez fosse uma solução, né? Nós temos a manchete para amanhã. Um brincadão, né? Tem uma linha do o mundo ocupado pelo Japão. Aliás, houve um mundo niponizado. Mas não foi na sua revista que alguém deu
fez uma reportagem sobre isso, dizendo que seria interessante que os brasileiros fossem para o Japão e os japoneses viessem para o Brasil. Em uma semana, os brasileiros explodiriam o Japão. Eu ainda quero os nomes dos bois. Não, veja o seguinte, quem sou eu para dar nome aos bois, né? Mas o senhor mesmo criticou o ministro Aníbal Teixeira porque ele não deu o nome aos bois. Mas eu não sou o ministro Aníbal Teixeira. Ele disse que ele ia... Não, Miriam, ele falou o seguinte, ele falou, eu vou dar nome aos bois. Ele, ministro Aníbal Teixeira. O senhor não quer dar nome aos bois? Mas eu não sou o ministro Aníbal, graças a Deus eu não sou o ministro Aníbal Teixeira. Pelo amor de Deus, o que é isso? Só abrindo espaço aqui para quem está vendo o programa. Todos esses telespectadores aqui tratam basicamente do mesmo tema, que é o cimento. Então eu vou ler uma pergunta que resume as outras. Alumínio, aço, cimento. Então, o setor de cimento, diz o Fernando de Campinas, ele não deu sobrenome. O setor de cimento do qual o Grupo Votorantim é líder, é um exemplo clássico de oligopólio comercializando seu produto no mercado doméstico pelo dobro do preço internacional. Como se explica esse preço se os custos de insumos, salários e energia elétrica são menores internamente? E outros telespectadores perguntam ao senhor como é que funciona o que eles chamam de cartel do cimento. Em primeiro lugar, devo dizer o seguinte, na Votorantim eu não sou responsável pelo setor de cimento. A responsabilidade minha no setor Votorantim é pelo setor de metalurgia e mecânica. Eu sou responsável por aço, alumínio, níquel, zinco e pelo setor de oficina mecânica. Esse é o meu setor. Mas, em segundo lugar, foi bom, Augusto, fazer uma pergunta dessa. Eu acho que é muito fácil de criticar quando ele está lá de fora. Agora, você vê, cimento são 3 parcelas, é mão de obra, eletricidade e óleo, praticamente. Não se leva em consideração nenhum calcário. Calcário não significa nada em cimento. A matéria-prima principal não tem, o custo é ridiculamente pequeno, muito embora nós tenhamos em Sorocaba mineração com mais de 400 metros de profundidade, mineração subterrânea. Mas, evidentemente que nós discutimos o negócio de eletricidade. Para nós, hoje, o preço de cimento, da eletricidade no cimento, é da ordem de 24 a 25 mil kWh. Um saco de cimento, no passado, levava cerca de 6 kWh por saco, e hoje leva 5, são 5 kWh por saco. Está dentro da média internacional. O consumo de óleo, e é preciso dizer o seguinte, a indústria de cimento fechou o ano de 87 com a mesma produção de 1981. Praticamente há 8 anos que ela marca passo. Ela não progride porque há uma crise dentro do Brasil e não se consegue fazer com que a produção de cimento cresça no Brasil, muito embora exista uma capacidade muito grande para isso. Isso já é um fator de encarecimento, que existe uma capacidade ociosa parada. Em segundo lugar, ela acompanhou a inflação, e mal acompanhou a inflação. Mas os cimentos, os preços estão aí, esse negócio de dizer que é o dobro do preço internacional, isso é muito fácil, quer dizer, falar, eu quero que ele prove. E o senhor Fernando, que fez a pergunta lá em Campinas, ele pode mandar, eu terei muito prazer em mandar a resposta para ele e para vocês aqui no programa. Existe o cartel do cimento? O que existe, como existe em todo o setor, quer dizer, conversa-se para saber se naturalmente, a pior coisa que pode acontecer no Brasil é amanhã você ter que importar cimento. Isso você não tem a menor dúvida. Qual é o setor? O setor de cobre não conversa, o setor de aço estatal não conversa? Ou o senhor acha que o setor de cobre e caíba metais não conversa? Não, existe conversa entre todo mundo. O setor técnico não conversa? Pois não, duas. Então a capacidade ociosa chegou até 50%. Sim, senhor. Mas o próprio Grupo Votorantim está anunciando 2 fábricas novas. É preciso fazer. Toda vez que a gente faz uma fábrica nova, tem que lançar o preço dessa fábrica em cima do preço do cimento. Se o senhor, em vez de produzir 100, produz só 50, porque a capacidade instalada não está sendo usada, não, note bem. Então o custo está subindo. Eu quero explicar ao senhor porque há uma razão. Resposta, nós teremos um intervalo. Pois não, há uma razão. Posso acabar essa resposta? Por favor. Há uma razão para isso que eu quero explicar ao senhor. O Paraná, pelo fato de que Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul não possuírem reservas razoáveis de calcário, então cabe ao Paraná uma enorme responsabilidade. A responsabilidade de produzir clinca para o Sul inteiro. Então o Paraná tem que produzir clinca para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. Daí a razão de nós crescemos no Paraná. Um dos projetos é em São Paulo. Como? Um dos projetos é São Paulo. Um dos projetos de São Paulo, não. São Paulo não tem nenhum projeto. Quer dizer, São Paulo nós estamos terminando um forno 6 aqui, nós chamamos hoje o forno 3, em Santa Helena, que é um forno para 2.000 toneladas. Mas nós temos que ter obrigação de terminar. E nós começamos, nós temos que terminar esse forno. Disse que o setor de cimento tinha um acordo com o ex-ministro Delfim Neto, garantindo uma margem de lucro de $120 por tonelada. Isso, não. E essa semana aí é um grave, executivo da aí é um SEAP grave também equívoco do repetiu senhor. isso. Não, senhor, há um grave equívoco. $120 por tonelada é o custo do investimento por uma tonelada ano de cimento. Hoje não é 120, hoje talvez seja 140.
Não é 120, não é lucro, não. O senhor está confundindo duas coisas. Uma coisa é o investimento, quer dizer, uma tonelada de alumínio um ano custa $10 mil. Uma tonelada de cimento um ano custa $120. São duas coisas inteiramente diferentes, não tem nada a ver com margem de lucro. De jeito nenhum. Isso existia realmente, mas não foi do tempo do Delfino, foi no tempo do Mário Henrique Simons. Ele garantia que para a indústria de cimento, o preço de investimento era $120 uma tonelada de cimento ano. Significa que o senhor põe um forno de 1.000 toneladas que trabalha $330, 330 dias por ano, para 30 dias para refazer o revestimento, então esse forno de cimento de 1.000 toneladas produz 330 mil toneladas por ano. Ele vai custar 330 mil, multiplicado por $120, custa aí praticamente $40 milhões uma fábrica com um forno de 1.000 toneladas. É isso. Doutor Antônio, o Ayrton Alves de Itaquaquecetuba lembra que na época em que o doutor Tancredo Neves foi candidato à presidência, o senhor chegou a ser convidado para ser o vice-presidente na chapa do doutor Tancredo. O senhor poderia, então, hoje estar no lugar do presidente José Sarney. Será que se o senhor estivesse nesse lugar, o que o senhor definitivamente não teria feito nesses anos de governo? Isso que você procuraria enxugar a máquina em primeiro lugar. Não. O contrário. O que o senhor não teria feito? Pergunta que o senhor não faria. O que ele fez que o senhor não faria? Tudo que ele fez eu não faria. Meu Castro. Eu agora gostaria que o doutor Antônio dissertasse um pouco a respeito do níquel. Não, absolutamente. Eu gostaria, doutor Antônio, que o senhor me dissesse se existe alguma relação, a seu ver, a sua opinião, entre pacto social e regime democrático. Se há uma relação, qual é? Não é uma pergunta fácil de responder. A risada é satânica? Eu estou queimando meus neurônios, eu não sei se eles vão responder a você. Mas veja o seguinte, quando se fala em pacto social, o Lênin perguntou isso é uma tentativa. O Oliveiros rebateu imediatamente, mas então isso significa um congelamento. Eu sempre fui contra o congelamento. A sua forma. É verdade. Mas era uma tentativa, Oliveiros, de pelo menos através da capitalização, tirar a empresa estatal do open market. Não, eu entendi. O senhor reduziu o déficit público, evidentemente, a inflação Agora, diminuiu. o que acontece é o seguinte, quer dizer, eu acho que não há nenhuma relação entre democracia e pacto social. Mas, por exemplo, na Espanha eles acharam estranhamente. Mas esse negócio de Os se espanhóis são esses. Esse negócio de se copiar. Um dos maiores erros que você pode fazer na sua vida, e as multinacionais fazem grosseiramente esse erro, é trazer, importa uma organização que tem na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, para o Brasil. E, via de regra, é um fracasso total. Inclusive, os nossos... eu sou bem relacionado... Desculpe se eu interrompo, mas eu me pergunto se é possível falar num pacto social se o regime não é democrático. Aí vamos perguntar se o regime não é democrático? O senhor acha, pode-se fazer uma trégua social, pode-se fazer acerto? Eu acho que é uma trégua. Um pacto social fora de um regime democrático, para mim é uma coisa que... Sabe como é que eu entendo o pacto social, mesmo? Sabe como é que eu entendo o pacto social? O senhor acha que nós vivemos numa democracia? Era uma maneira de nós, os homens que produzem, não aqueles que produzem discursos vazios que seus ouvidos lançam ao vento. Aqueles que produzem no duro, são os empresários e os trabalhadores se unirem, irmão, basta, chega. Nós estamos cansados, naturalmente, de erros administrativos e políticos nesse país. Vamos dar uma resposta e vamos mostrar que nós temos realmente capacidade de produzir e produzir bem. Foi o que a Itália fez. A Itália fez foi um pacto social, realmente, botando os políticos à margem. O dia que a Itália botou os políticos à margem, o que aconteceu com a Itália? A Itália cresceu. Mas aí o senhor está... Calma. Se o senhor acha que nós vivemos... Eu quero fazer uma pergunta. Então, pela hora. A pergunta do Mino eu acho que tem que ser respondida. Ela não foi, inclusive, eu acho que... A pergunta eu acho que valeria a pena discutir essa a visão que o senhor tem do avanço político, econômico e social da Itália. Porque, a meu ver, eu tenho uma opinião um pouco diferente da sua. Ou seja, entendo que a Itália, primeiro, fez uma transição bem feita, fez uma constituinte que realmente era exclusiva, fez uma constituição para valer, não é? Em nenhum momento se cogitou de zerar qualquer coisa, mas imagine, é uma coisa impensável na Itália, tribunal para julgar trabalhadores em greve, por exemplo, para julgar se uma greve é legal ou ilegal, se é absolutamente impensável admitir que as Forças Armadas tutelem os poderes da República e coisas que tais. Mas a verdade é que a Itália progrediu. Então isso se fez como? Se fez politicamente, efetivamente através de um pacto social, mas que foi muito antes um pacto político. Agora, eu lhe pergunto, nós vivemos uma democracia, doutor Antônio?
Eu acho que nós vivemos durante 21 anos num governo autoritário, isso não dá para ninguém. Agora, para chegar lá, quer dizer, a democracia demora. Você não vai chegar rapidamente. Eu acho que até nós evoluímos bastante rapidamente. Agora, você não pode pensar que a democracia é um regime que funciona a médio e longo prazo. Eu já disse a você, a curto prazo é difícil. É a mesma coisa que o regime da escravatura. No dia 13 de maio de 1918, a princesa Isabel decretou naturalmente a lei terminando a escravidão no Brasil. Isso não significou absolutamente que o negro ficou livre. Pelo contrário, era apenas a primeira semente para que hoje ele pudesse ter a posição que tem e que, naturalmente, através da luta, cada vez ele possa progredir mais no seu campo social. E a mesma coisa com a democracia. Você não decreta a democracia, diz muito bem. A partir desse momento, ela vai funcionar 100%. É a semente que foi lançada a democracia. Nós temos que trabalhar com responsabilidade para que ela possa ser implantada no Brasil. E eu acredito que ela vai ser implantada no Brasil. Demora 10 anos, demora 15 anos, mas daqui a pouco, se nós tivermos paciência e não pedimos retorno dos militares, ela poderá ser implantada no Brasil até 2000. Só para concluir o raciocínio, o senhor, por exemplo, acha que podemos viver tranquilos, imaginar que algum dia chegaremos a essa democracia? Não viver tranquilos, não. Se nós tivermos tranquilidade, viver tranquilos, porque um belo dia nós teremos de viver tranquilos, ou teremos sempre... Nunca teremos tranquilidade, mas, nem nós nem povo algum. Não, mas eu digo tranquilos da seguinte maneira, doutor Antônio, a toda hora basta uma pequena crise, basta uma tensão miúda, basta que um deputado diga alguma coisa que mexe vagamente com a corporação militar, para que, a começar pela imprensa, todo mundo imagine que há um golpe na esquina. Pensa nos três patetas. Não é verdade? Essa que eu acho uma coisa muito importante, não é verdade? Eu vou tratar de responder essa pergunta. Mas o senhor acha que teremos democracia enquanto o ministro do Exército assume a defesa dos três patetas, não entendendo que os três patetas foram três senhores que realmente reforçaram a ditadura, fortaleceram a fechadura, fortaleceram o regime autoritário. Então, a crítica, me parece que a crítica do Dr. Ulisses não dizia respeito à corporação militar, não eram ofensas às Forças Armadas. Mas os nossos militares são constantemente incapazes, os nossos ministros militares mostram sempre uma falta de habilitação absoluta, que às vezes a gente se pergunta se depende de cultura, de QI, do que depende exatamente? Uma incapacidade absoluta para perceber que a corporação é perene e merece todo o respeito. E que os militares, eventualmente, podem errar, um determinado militar, o general Joaquim ou o general Pedro, não é verdade? Então, o senhor vê a possibilidade de uma democracia se os nossos ministros militares agem dessa maneira? Princípio, Antônio, acho que a sua pergunta é válida, deve ser respondida. Eu acho que a essência da democracia é exatamente o jogo livre das reações, das opiniões contrárias, em primeiro lugar. Você tem que ter educação para você ser criticado e, naturalmente, reformular seu pensamento no sentido de acertar. Em segundo lugar, é o reconhecimento tácito de que todos têm direito de se pronunciar sobre tudo. Então, eu vou dizer a vocês... Mas eu acho que é mais do que isso. Um momentinho. Só me desculpe. Deixa eu concluir para você. Então, eu vou dizer a você o seguinte, eu não concordo com uma só palavra que você disse, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Mas isso não é... Isso é democracia. Agora, para isso, você tem que ter educação, você tem que ter estofo para saber aguentar uma crítica, e nós saímos de um governo, quer dizer, que era autoritário... Doutor Antônio, só me desculpe, é sobre essa questão, me desculpe só, porque eu insisti na questão. Que na sua democracia existe espaço para o direito de greve, por exemplo? Por que não? Claro que existe. Quer dizer, direito de greve, sim, baderna não. No contato com seus empregados? Mas é evidente que existe, claro. O senhor mencionou agora há pouco o episódio da nitroquímica, que foi muito usado na campanha eleitoral. O episódio da nitroquímica eram acusações contra as suas empresas, contra a sua empresa em particular, da qual o senhor não era responsável direto, sobre condições de trabalho na nitroquímica. Agora, mais recentemente, há uma outra acusação sobre a IBAR, as condições de trabalho dos operários da IBAR, onde estaria ocorrendo mortes por silicose. Eu não sou candidato, agora no dia que eu for candidato eu vou ser pior do que o Stalin, quer dizer, né? Talvez parecido com o Mussolini, quer dizer, que é isso? Não, estou dizendo... Agora, o senhor ouviu alguma crítica após 16 de novembro contra a nitroquímica? Não, eu estou dizendo agora o episódio da IBAR. Acabou a nitroquímica. Eu tenho um documento que mostra o seguinte, os empregados antigos da nitroquímica pedindo prioridade para receber os seus filhos
dentro da Companhia Nitroquímica Brasileira. Então seria ruim o ambiente de trabalho na Nitroquímica Brasileira ou é demagogia pura? É o PT querendo desestabilizar, pensando que eu sou candidato. Essa que é a doce ilusão. A questão da IBAR agora? É da IBAR, meu filho, silicose é um negócio que existia no passado em todas as empresas que produziam refratário. Há 20 anos o Brasil não tem forno semi-martem. E forno semi-martem era o único que usava forno de tijolo de sílica. Há 15 anos que não se fabrica tijolo de sílica no Brasil inteiro. Agora, se amanhã o senhor fuma 5 maços de cigarro por dia e morre de câncer de pulmão, eu não posso ser acusado. Agora, na campanha política, o senhor morreu de câncer de pulmão porque eu matei o senhor de câncer de pulmão. Agora, ninguém sabe que o senhor fuma 5 maços de cigarro por dia. Doutor Antônio, só o Mino conclui, depois fala Oliveiras, aí eu preciso chamar uma pergunta do senador Fernando Henrique. Mino Carlos. Perfeito. Não. Eu queria concluir, porque o que me parece que o senhor disse, que é lógico que o doutor, é perfeitamente admissível numa situação democrática que o doutor Ulisses possa criticar os três patetas e é perfeitamente possível que o ministro do Exército assuma a defesa dos três patetas. Muito bem, eu lhe digo que, a meu ver, não é admissível que... E quero ver se o senhor concorda comigo, depois de ouvir o meu raciocínio. Eu acho que não é admissível que o ministro do Exército defenda os três patetas. Ele pode, em câmara caritatis, numa conversa informal com o doutor Ulisses, lamentar que o doutor Ulisses tenha dito três patetas para três figuras militares, para qualificar três figuras militares. Mas a questão é que o ministro do Exército da Transição Democrática, que está nesse momento tentando, através de uma constituinte, elaborar uma nova Constituição, exatamente para zerar a Constituição outorgada. Neste momento, o ministro da Transição Democrática não pode absolutamente dizer que se tratou de três brasileiros formidáveis, porque eles não podem ser. Caso contrário, por que não temos aí, ainda, até hoje, essa emenda constitucional formidável baixada em cima da gente em 1969? Ela continua nos aspectos fundamentais. Desculpe, o Congresso não eliminou, tendo poder para isso. Sim, não tem dúvida, mas estamos fazendo uma Constituição para uma nova Constituição exatamente para zerar aquela. Aí você tem que olhar lá. Era ou não era ditadura? Era ou não era ditadura? Claro que era. Então. Não, claro que era. Não, sabe por quê? Só para concluir esse assunto. Doutor Antônio, então, o que o senhor tem a dizer sobre as observações do Mino Carlos? Não, eu acho que eu vou pedir ao Mino que contemporize um pouco. Você veja o seguinte, esqueça o lado político ideológico, esqueça o lado ideológico. Não há ideologia em jogo. Dá licença um momentinho só. O jogo da democracia versus ditadura. Mas espera, se amanhã, você conhece a disciplina e hierarquia militar. De uma maneira geral, o militar é mais patriótico do que nós civis, viu? De uma maneira geral. O senhor sabe o que dizia Samuel Johnson dos patriotas? Era um homem muito inteligente, tinha QI alto. Dizia, patriotismo é o último refúgio dos covardes. Quem é que ia na guerra morrer? Hein? Quem é que ia na guerra morrer? Os milicos. Eu acho que eram, não? Doutor Antônio. Mas espera um pouquinho só, né? Então você vê. Só vamos deixar o doutor Antônio responder. Se amanhã, por qualquer motivo, meu caro Mino, quer dizer, eu sair de crítica em cima de um ente de sua família, evidentemente que certo ou errado, você como líder da família, você vai procurar se justificar. Se você ficar calado, quem cala consente. E se você ficar calado perante a sua família, você é tido como covarde. Então você tem que colocar dessa maneira, quer dizer, né? É preciso botar dos dois lados. De um lado, o doutor Ulisses Guimarães, eu acho que com informações que ele obteve, ele teve um ímpeto de raiva e chamou os homens de três patetas. Tudo bem. Num ímpeto de raiva, como eu já disse, depois do Antônio Carlos Magalhães e o Sarney, quer dizer, atingiram naturalmente a Constituição, o Ulisses Guimarães devia ter algumas outras informações, o deputado Ulisses Guimarães soltou esse negócio, e enquanto a batida, o ministro do Exército não podia se calar por uma questão de chefe de família, só isso. Eu ponho como se fosse, se amanhã eu saísse contra a sua família, você procurar defendê-los de qualquer maneira. Então é um lado humano, o resto esquece, ideologia esquece, é o lado mais humano. Você conhece como é que é a carreira militar? É uma coisa de disciplina, tá, em coisas, leva isso com muita seriedade. Quanto a quem morre em guerra é a bucha de canhão. Agora, doutor Antônio, o que eu fiquei insatisfeito com a qualificação que o senhor deu de democracia. Pois não. Porque o que eu acho que está diferenciando aqui nas perguntas do Mino é que exatamente nós vivemos no Brasil, me parece que o que ele está querendo dizer, e muitos analistas políticos dizem isso, nós vivemos um regime de liberdade política, mas não de democracia. Então, por exemplo, todo mundo pode falar o que quiser nesse país. O senhor pode, se quiser, fundar um jornal e todo dia o senhor colocar uma manchete contra o Sarney. Se o senhor quiser, o senhor tem total liberdade para isso. Mas o senhor não pode votar para presidente.
Essa é que é a questão. Tá certo. Essa é que é a questão. Por isso que acho que a pergunta, nós vivemos ou não vivemos eu vou fazer uma assim para você. Pergunta certa. No passado nós tínhamos um regime com ordem sem liberdade. Hoje nós temos liberdade sem ordem. Você está de acordo? Agora, o que eu penso todo, o Brasil vai progredir no dia que se torna um sistema de liberdade com responsabilidade. E todos nós, seja da imprensa, seja do meio trabalhador, seja do meio empresarial. Se amanhã eu for, como empresário, eu chegar ao BNDES e pedir um empréstimo violento para o qual eu não possa pagar, é um ato irresponsável, é um ato leviano. Então, é um ato irresponsável da minha parte. Quer dizer, eu acho que é preciso ter liberdade, tem um custo muito grande. E esse custo chama sacrifício, chama-se responsabilidade. Você não pensa que existe algum país livre que não tenha tido responsabilidade. Os Estados Unidos da América do Norte se fez a custa de muito sacrifício, de muito trabalho do seu povo. A Itália ida e o Japão ida, e a Alemanha é a mesma coisa. Eu vou pedir só um minuto, né, que eu vou pedir que o doutor Antônio acompanhe por um daqueles monitores a pergunta feita pelo senador Fernando Henrique Cardoso. Em seguida, a pergunta do NPET. Eu creio que hoje no Brasil, entre os muitos problemas que nós temos um que nos afoga internamente, que é a dívida interna. É essa a grande responsável até pela inflação, porque o governo lança títulos puxando os juros para cima para financiar essa dívida, que por sua vez está ligada à dívida externa. O que fazer? Como resolver esse tremendo peso de uma dívida interna que está impedindo o governo de ter uma atitude realmente de inibidor da inflação? Meu caro senador, sua pergunta ela é extremamente difícil de ser respondida em poucos minutos, mas não obstante eu tentarei responder. A dívida interna do Brasil, segundo os dados que me foram trazidos semana passada, se aproxima da casa dos 70 bilhões de dólares. Era, 2 anos atrás, cerca de 30. E a tendência dela crescer rapidamente, exatamente por esse lançamento de títulos do próprio governo, de títulos, vamos dizer, de papéis financeiros que dão, quer dizer, uma grave resultante para o Brasil. A grave resultante que esses títulos financeiros dão ao Brasil é exatamente a possibilidade de se oferir lucro sem trabalho. Então nós estamos viciando essa nova geração a ganhar sem trabalhar. Isso é criminoso. Isso é absolutamente impossível de se ter num país civilizado. Nós estamos acostumando a nossa juventude a ganhar sem trabalhar, ganhar sem suar na testa. Então isso me parece lamentável. Agora, como acabar a dívida interna? Isso é extremamente difícil, porque veja o seguinte, senador, a dívida interna foi puxada pela dívida externa. O carro-chefe da inflação, para mim, foi a dívida externa. E ela foi causada pelo governo autoritário, que naturalmente escolheu mal as nossas prioridades. Nós temos aí a Ferrovia do Aço, nós temos aí o programa nuclear, nós temos aí Caribe Metais, nós temos aí Vale Sul, Almbraz e Companhia Limitada. Muito bem. Agora o presidente Sarney quer fazer a Ferrovia Norte-Sul. Eles estão brincando com a ferrovia. Nós temos 30 mil quilômetros de ferrovia no estado do Brasil, dos quais apenas 20 mil funcionam. A chamada Great Western de Pernambuco, a Leste Baiana em cima, isso é uma calamidade, sem contar o próprio estado de São Paulo. Todos nós sabemos que a ferrovia FEPASA em São Paulo é uma calamidade. O maior problema que nós temos industrial não é trabalhar na empresa, é conseguir que a matéria-prima chegue lá. Agora, primeiro você tem que dar um toque na ferrovia nacional, botar ela em ordem, depois você faz o que você quiser. Depois de reparar da Ferrovia Nacional, você pode fazer quantos estradas de ferro quiser. Quer fazer uma estrada de ferro que venha do Mato Grosso até Paranaguá, mais do que justo. Mais do que justo, porque lá existe produção. Agora, levar nada a ninguém nessa Ferrovia Norte-Sul é difícil. Agora, veja o seguinte, então as más prioridades fizeram com que o Brasil se endividasse brutalmente. A Ferrovia do Aço faturou alguma coisa até hoje? A Aço Minas, que custou já 6 bilhões de dólares, quando faturar a plena carga, vai faturar 450 milhões de dólares por ano. Ora, se ela paga 12% de juros a 6 bilhões de dólares, dá 720 milhões de dólares por ano. Ela fatura 450. Então, qualquer de raciocínio primário sabe que aquilo é uma loucura. Foi mal feito, foi mal planejado, não devia ter sido feita. Era muito mais fácil, se os mineiros quisessem, naturalmente, como de fato tem razão, queriam a soberania da produção de aço em Minas Gerais. Expanda a Uzi Minas, que era uma empresa exemplar, não precisava fazer outra. Isso foi dito ao doutor Aureliano Chaves, mas cismaram para a Aço Minas, fizeram a Aço Minas, fizeram a Ferrovia do Aço, fizeram a Aço Minas, fizeram o programa nuclear. Essa droga desse programa nuclear, com um agravante maior ainda. Hoje, o meu caro Mino, você sabe que para desmontar uma usina nuclear custa 30% a 40% do investimento para você montar a empresa? Se uma usina nuclear custou de 3 mil dólares o quilowatt, custa de 1.000 a 1.200 dólares o quilowatt para você desmontar. E tem 3 maneiras de se desmontar. Ou você abandona a usina nuclear durante 50 ou 100 anos até acabar com a radioatividade, ou você faz um caixão de concreto
para uma usina de 1.000 kW, de 1 milhão de kW por ano, você tem que lançar cerca de 20 mil metros cúbicos de concreto para fazer um túmulo de concreto em cima dela, ou então você vai tirar naturalmente tirar a radioatividade dela, descontaminar. Isso custa cerca de $1.200 por quilômetro. Ele tomou a maioria dessas decisões. Hein? O ex-ministro Mário Henrique Simons, ele tomou a maioria dessas decisões, ele comandava a economia quando foi feito o endividamento externo. Não, sabe, eu não estou aqui para defender o Mário Henrique Simons, não, mas tem gente que está morando no exterior que tomou essas decisões. Quem? Você está falando de quem? Era o nosso Cisdiac Weck e o nosso amigo João Paulo dos Reis Veloso, que vocês esqueceram. Esses são os dois homens responsáveis pelo fracasso nacional. Doutor Antônio, tomaram essas decisões protegidos por quem? Por quais patetas? Pelo regime da ocasião, pelo regime ditatorial. Por quais patetas? O doutor... Eu não chamo de patetas, eu digo, vamos dizer... Vamos chamá-los de patetas adotando essa palavra jocosa e ofensiva para os originais. Pelo regime militar, dizendo na ocasião, foi um erro, viu? Eu quero dizer a você, eu não tenho, quer dizer, meu relacionamento com o presidente Geisel é até paterno, quer dizer, as reuniões que eu tinha com o presidente Geisel demoravam 2, 3 horas. Ele conhecia mais detalhes sobre o Votorantim do que eu. Agora, não obstante isso, nós temos brigas homéricas. Um dia o senhor presidente Geisel, não adianta se eu discutir o programa nuclear, só o futuro vai dizer quem está certo e quem está errado. Está aí o programa nuclear abandonado. Na verdade, era melhor pegar e esquecer, porque se o Brasil, e vocês podem estar certos, se vocês já leram as profecias, de Paracelso, Nostradamus, João 23, etc., para o Brasil esquecer o átomo, não sei deixar o átomo só na universidade, e tentar trazer para cá gente de valor, meu Deus do céu. O maior capital estrangeiro que o Brasil pode ter é trazer gente de fora com capacidade intelectual, perseguir, buscar intimidade com a cultura, com a sabedoria. É isso que nós precisamos, buscar intimidade com a sabedoria e não com a ignorância, através do que? Estudo, reflexão. Isso é que nós precisamos fazer. Esse é o grande capital estrangeiro, é isso que nós brasileiros temos que perseguir. Buscar intimidade com a sabedoria. Agora, isso custa sacrifício, custa estudo, custa reflexão, custa meditação. Agora, não custa apenas discursos vazios, discursos que os teus ouvidos vão jogar ao vento. Agora, eu não sei se eu respondi a pergunta do senador Fernando Henrique Cardoso. Ela é difícil, senador. De qualquer maneira, mesmo com as prerrogativas, as imunidades do senador, o senhor já concedeu a ele um tempo mais do que suficiente. Eu gostaria de retomar o assunto cimento, não como material de construção, mas sim como um dos componentes de um explosivo coquetel político que abalou a campanha de 1986. O cimento foi um dos... 76 ou 86? De 86. O cimento foi um dos ingredientes que estavam na munição do Dr. Paulo Maluf, quando o senhor teve com ele uma briga histórica. Eu ouço dizer... Agora, só você me dá uma oportunidade? Já que eu estou aqui, eu queria apenas uma oportunidade, Augusto, só para dizer o seguinte, naquela briga com o Sr. Paulo Maluf, naquele debate da Globo, que foi um debate, que debate não teve nada, foi o programa mais sonso que eu já participei na minha vida em televisão. Eu me referia às consequências. O doutor Orestes Coessa, que era o vice-governador do Estado, me deu razão. Ele acabou de vender as 3 máquinas existentes, excedentes de São Alto Grande, para a Eletrobras. Sabia? Então quem tinha razão era o Antônio Emílio de Moraes, ele é vice-governador, não sabia. Tudo bem, mas tá bom? Eu só queria fazer uma adenda a isso. Retomando... Agora vamos voltar ao cimento. Isso. Não, a pergunta é a seguinte. O cimento foi um dos exocets que o Dr. Paulo Maluf lançou com o senhor, e o senhor retrucou com vários outros exocets, e foi uma briga homérica. A briga não foi no debate, foi depois, e ameaçou parar na justiça. Então a pergunta é a seguinte, eu ouço dizer que, por intermédio de algumas pessoas que se dão bem tanto com o Dr. Paulo Maluf como com o senhor, estaria sendo tentada uma aproximação. Então a pergunta é a seguinte, o senhor sabe que esta aproximação está sendo tentada? Olha, eu vou responder com toda a lealdade a você. Não. E digo mais, depois das eleições, eu encontrei o Dr. Paulo Salim Maluf, uma única vez na minha vida, no cemitério de São Paulo, no Dia das Mães. E nos cumprimentamos. Quer dizer, se estiver sendo tentada uma mediação, isso está ocorrendo à sua revelia. O senhor não a minha total revelia, absolutamente, e vocês podem cobrar se isso amanhã for feito. A minha total revelia. Não quer dizer que eu não converse. Eu sou muito amigo do irmão do Dr. Paulo Salim Maluf, o Roberto Maluf. Sempre foi meu amigo, foi uma pessoa que sempre conviveu muito comigo. Eu tinha relações cerimoniosas com o Dr. Paulo Salim Maluf. Não obstante isso, ele gostava de mim, o Paulo Salim Maluf. Convidou para ser prefeito de São Paulo, convidou para ser ministro dos Comércios, convidou com uma pessoa de cargos, eu nunca aceitei. O senhor está fazendo muitos elogios. Nunca aceitei. Muitas de suas colocações me suscitam um problema sério. O senhor falou no Pacto Social, a união dos empresários e trabalhadores, excluindo o governo, leva à ideia de que o senhor não quer intermediários
Estou cansado de intermediários, não que não queira, viu, Oliveira? Estou cansado de intermediários. Então, o senhor está cansado de intermediários e este cansaço dos intermediários pode significar que o senhor está cansado, e um pouco do seu comportamento aqui indica isto, o senhor está cansado do mundo político, que é um mundo que o Brasil produziu. Claro. Todos nós concordamos que é ruim. É consequência. Todos nós concordamos que é ruim. Agora, eu lhe pergunto, esta sua campanha contra o mundo político, se juntando contra os políticos, se juntando com P minúsculo, que é o que o Brasil produziu, vou lá. Isso é você que está falando. Não, senhor, estou repetindo suas palavras. Né? Essa sua campanha não ajuda a desacreditar a representação, os partidos e a democracia? E colocá-lo como o homem providencial e salvador? Não é um risco que o senhor corre? Aí é um risco que a gente corre, mas note bem, eu sempre disse a você, uma das coisas que não me sobe a cabeça, e uma das coisas que eu tenho um verdadeiro pavor, que nós já vimos Messias no passado, né? E nenhum deles deu certo. Tá certo? Então vamos esquecer isso, quer dizer, porque não é um homem que vai salvar essa nação. É um grupo muito grande de homens. Uma vez eu disse, olha, nós precisamos de um número de Messias para lotar o Maracanã para salvar esse país. Né? Organizados partidariamente? Tem que ser. Porque, certo ou errado, meu caro Oliveira, como é que nós podemos fugir do mundo político? Não há como fugir. Pois é isso. Agora, rebata esta sua afirmação. Não há como fugir do mundo rebata esta sua afirmação contra a afirmação anterior de agora, que entrar para o mundo político. Ainda há pouco tempo eu vi uma afirmativa de um ex-governador de um estado do Brasil dizendo assim, que ele jamais entraria pelo PTB, porque o PTB era um refúgio de oportunistas. Seria só o PTB, meu Deus do céu? O PSD não é, o PDS não é, o PFL não é, o PMDB não é? Que negócio é esse? É só o PTB que é um refúgio de políticos? Mas, doutor Emílio, há uma contradição entre... Se todos os partidos são um refúgio de oportunistas, mas como vai se defender o mundo político? Não existe nenhum outro partido fora desse? Ou então, estamos defendendo o PT. Foi ótimo a sua... O PT tem certa seriedade. O PT tem certa seriedade. Quando ele se recusa a certas coisas, quer dizer, não quer participar de certas viagens do presidente, não quer participar de certas folias, vamos dizer, do Planalto, eu acho que está perfeitamente certo, é uma linha coerente. Eu discordo do PT quando ele quer estatizar os meios de produção. Não, ele está defendendo a livre iniciativa à outrance. Quando ele quer, naturalmente, estatizar os meios de produção, eu discordo. Agora, que a linha dele é uma linha séria, isso eu nunca deixei de falar, quer dizer, e eu acho que os outros deviam copiar esse tipo de ação correta. O indústria não participa dessas falcatruas, não aceita essas nomeações, briga contra esse clientelismo político. Porque é o que está destruindo, quer dizer, naturalmente, o meio político não sou eu, são eles que estão fazendo isso. Doutor Antônio, então você vê uma cosita, uma briga entre fulano e Beltrano. Então, pelo seu raciocínio, só resta um candidato à presidência da República que se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Não, porque ele quer estatizar os meios de produção e eu não acredito em estatização. Só por isso? Eu respeito, mas não acredito. Não é a solução para o Brasil. Doutor Antônio, doutor Ulisses é um bom candidato à presidência da República? Eu acho que o doutor Ulisses é um homem que tem muita cancha, ele já tem uma certa idade, mas é um homem que tem muita cancha. Eu acho que é um homem que realmente faz muita falta na Constituição no presente momento. Acho que ele é um homem equilibrado. O Hernani Terra, do Butantan, quer saber quanto o senhor gastou em dólares na sua campanha governador. Eu lembro que até circulou uma versão de que o senhor tinha chegado a gastar 50 milhões de dólares. Isso era o seu Paulo Salim Maluf, que era rico, não eu. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu respondo aqui para vocês, eu tenho esses dados comigo, olha, eu só vou dar esses dados no dia que o PMDB disser quanto é que ele gastou para eleger 22 governadores em 23 estados. Porque todo mundo se preocupa quanto é que o Antônio Emílio gastou. Agora, ninguém se preocupa quanto é que o PMDB gastou para eleger 22 governadores em 23 estados. Quanto é que se gastou em São Paulo por isso? Ou você acha que isso foi tudo de graça? Ação do Divino Espírito Santo. Caiu de graça para o PMDB eleger 22 governadores. Foi só o plano cruzado. Agora, quanto é que foi o plano cruzado para a nação? Agora, eu sei quanto é que custou. Agora, os dias que o PMDB botar as cartas em cima dele, eu ponho as minhas em cima dele com vocês. Miriam Leitão. Com toda a tranquilidade. Doutor Antônio, o senhor falou aqui que é contra favores para a iniciativa, para a empresa privada. E o senhor até concordou com a Luiz Biondi que isso é uma parte, um componente do déficit público. Agora, o que o senhor acha desses empréstimos concedidos pelo BNDES, a Troll e a Sharp? O senhor, primeiro, concederia esses empréstimos se o senhor estivesse tomando decisão sobre o assunto? Segundo, o senhor pediria esses empréstimos se tivesse com problema na Votorantim? Eu acho que antes de pedir um empréstimo, nós temos que ter a coragem de reduzir, inclusive de vender nossos ativos imobilizados, no sentido de reduzir tudo aquilo que fosse gordura, em primeiro lugar. Você acha que o doutor Matias e o doutor Funaro fizeram isso antes de pedir o empréstimo? Eu não conheço os detalhes. Agora, o que eu sei é que o empréstimo, note bem, do doutor Funaro, eu só tomei conhecimento há pouco tempo que ele havia pedido um empréstimo, naturalmente, ao BNDES. Agora, o empréstimo do BNDES foi feito para isso. Eu não sei se vai ter aumento de produção ou não, desconheço o detalhe.
Eu acho que o doutor Dilson Funaro não é um homem de fazer esse tipo de ação. Agora, quanto a Chape, me informaram que naturalmente ela deu em garantia exatamente as ações preferenciais da Chape e tomou 100 milhões de dólares. É evidente que se amanhã não houver um pagamento, o BNDES vai ter que engolir a ação preferencial que não tem direito a voto, por 100 milhões de dólares. Agora, não conheço se as ações do seu Macquarie valem 100 ou 200 milhões de dólares, as ações preferenciais. Eu tenho uma outra dúvida. Diga. É o seguinte, o ministro, na época, ministro Dilson Funaro, ficou até contra o governo e o partido para apoiar, não explicitamente, mas apoiar a sua candidatura. O que o senhor acha dele? Pessoalmente, eu gosto muito do ministro Dilson Funaro, ele é meu amigo desde o tempo. Mas o senhor acha que ele fez uma administração desastrada, é isso? Eu acho que ele foi infeliz, mas note bem, a pessoa pode ser infeliz, mas não por desonestidade. O doutor Dilson Funaro fez com convicção, ele estava certo que ele ia acertar. E, infelizmente, não deu certo. Porque o plano cruzado foi um bom plano, mas foi um bom plano para a casa do vizinho, entendeu? Casa do vizinho? Claro, a senhora fez um plano para o vizinho, agora dentro da minha casa a coisa continua como está. Esqueceram de cortar os déficits do governo dentro de casa. O plano cruzado houvera dado certo se realmente as despesas dentro de casa tivessem sido contidas. E o presidente Sarney, naquela ocasião, com 93%, 94% de índice de popularidade, podia perder uma grande chance para realmente colocar os punhos nos is e fechar aquelas empresas. O que o senhor acha do ministro Maílson? O que o senhor acha? A opinião do senhor? Eu acho que o ministro Maílson vai até bem, quer dizer, eu acho que pelo menos é um homem equilibrado, não vai ter um plano Maílson, não vai ter um plano no passado. Mas e no plano externo? E no plano externo? O senhor acha que o Dilson estava certo no plano externo? O senhor acha que o Maílson está certo agora no plano externo? Eu quero ser sempre coerente, não quero dizer que seja dono da verdade, Antônio. Eu sempre me pronunciei contrário à moratória. Sempre fui contrário à moratória. Por quê? Porque eu sempre achei que a moratória ia despencar com a capacidade, vamos dizer, de trabalho, com o índice moral do povo brasileiro. Em primeiro lugar, lá fora. Porque lá fora, antigamente, quando se faziam passeatas na Quinta Avenida, e eu viajo muito pouco, a última vez que eu viajei para Nova York foi em 1982. Eu tive o desprazer de ver o Brasil pedir concordata em setembro de 82. Eu fui lá fazer uma palestra sobre o uso do carvão vegetal para os metais ferrosos e não ferrosos de Carajás. E nunca mais lá voltei. Mas antigamente o americano achava graça nas passeatas brasileiras, com samba e folia. Hoje eles acham lamentável, deplorável, irresponsável. E é isso que aconteceu com o Brasil. O brasileiro hoje está lá fora, quer dizer, com um cartaz horroroso. O brasileiro hoje é tido como sub-raça lá fora. E isso dói a mim, dói. Como brasileiro eu sinto. Eu não viajo porque se eu viajar eu vou brigar. Mas no fundo eles têm razão, porque a moratória foi um ato irresponsável. Não que os banqueiros internacionais não soubessem, eles sabiam perfeitamente bem o que ia acontecer com o Brasil. Quando o Brasil recebeu esses empréstimos, da maneira que recebeu rapidamente, no tempo do João Paulo Reis Veloso, quando o presidente Gávea era presidente do Brasil, não, João Paulo Reis Veloso, ele era o ministro do planejamento. Quem comandava a economia? Quem comandava a economia era o ministro Simonsen. Simonsen, mas João Paulo Reis Veloso, uma vez até... o comando da economia era do ministro Simonsen, claro. A dupla, eu não vou dar satisfação à senhora. Mas, doutor Amino, o senhor acha que nós vamos conseguir pagar essa dívida sem o sacrifício do povo, aquilo que o Tancredo... Mas está certo, mas isso é uma opinião do Tancredo, agora eu tenho a minha. Eu acho que essa dívida foi tomada. Eu sou do tempo do fio de barba, tomou, tem que pagar. Agora, lamentavelmente, nós fomos ludibriados pelos banqueiros internacionais. Acho. Não é possível. Vamos deixar o doutor Antônio isso. Por favor, só pode se estender na resposta. Porque eles sabiam perfeitamente bem que nós não teríamos capacidade de pagar. Então foi um ato premeditado, quer dizer, note bem, a crise veio em 1973, veio a primeira crise do petróleo. Só para completar isso. É ligado a isso que ele está dizendo, que a pergunta já estava no ar. Neste momento o Brasil está aceitando totalmente, não é o problema de OFMI, ele está aceitando a política aí que a administração Reagan queria desde 5 anos atrás, abrir, privatizar. A Argentina, no acordo dela da semana passada com a FMI, ela aceitou, inclusive, abrir os serviços públicos mediante concessão, como estão pensando na linha vermelha lá no Rio, quer dizer, iniciativa privada, explorar pedágio, esse tipo de coisa. A pergunta é a seguinte, a moratória, a gente agora não está... O senhor disse que os banqueiros sabiam que a gente ia chegar lá. A gente perdeu reservas com a moratória. Não acabou sendo uma armadilha. Neste momento, a gente está aceitando condições muito piores do que há um ano atrás. Nós estamos abrindo a economia sem debate. A democracia vai sobreviver a essas condições que estão sendo impostas ao Brasil? Vamos por partes. Eu acho que a pior coisa que pode existir para o brasileiro é ter aquele moral. Nós estamos com a moral nossa muito abalada.
Porque todo mundo gosta de lutar com dificuldade. Nosso crediário brasileiro, antes da moratória, era muito bom, talvez o melhor do mundo, com um povo simples, com um povo quieto, vocês podem até chamar de ignorância, mas eles pagavam direitinho o seu crediário. Os melhores crediários do mundo, agora você vai perguntar depois da moratória o que aconteceu com o crediário brasileiro. O exemplo vem de cima. Não é um exemplo internacional só, foi um exemplo interno aqui dentro. Essa corrupção cresceu de uma maneira, numa progressão geométrica após a moratória. Vocês têm certeza absoluta disso, que ela já vinha mal, agora está muito pior. Doutor Antônio, os bancos subiram os juros. Deixa eu responder a sua pergunta agora. A responsabilidade da subida das taxas de juros, historicamente, no nível, o Brasil, quando contratou os empréstimos, o senhor nos desconhece isso. Mas por que contratar um empréstimo com taxa flutuante? A senhora já viu alguém contratar empréstimo com taxa flutuante? Doutor, isso não é porque o homem que o banco não tomava o empréstimo por 6 meses só? Então, deixa eu explicar. Eu comecei Oliveiras e acabei não tendo. Em 1963, houve o primeiro impacto do petróleo. Aí o que acontece? Os árabes começaram a acumular reservas, quer dizer, brutalmente grandes, quer dizer, em dólar, né? E, evidentemente, que o árabe quer um dinheiro, que ele é um homem que tem uma sensibilidade financeira muito grande, e ele queria depositar num grande banco internacional. E era um depósito feito a curto prazo. Curto prazo. Curto prazo. Então era dinheiro, como se chama aqui, dinheiro quente. Então depositava a curto prazo. E esses bancos que recebiam esse depósito, daí que é o negócio, eu acho que aí que foi a falha dos emprestavam a longo prazo. Olha aqui, meu filho, eu não vou tomar, paciência, não dê a par. Aí foi o erro deles. Tomaram a curto prazo, depois se deram mal. O Brasil era a melhor das opções. Se o Brasil tivesse tido, vamos dizer, boas opções, não tivesse feito... Olha, vamos dizer assim, se tirar fora o programa nuclear, se tirar fora a Aço Minas, se tirar fora, quer dizer, a Ferrovia do Aço, se tirar fora, vamos dizer, a Caraíba Metais, a dívida brasileira hoje não estava mais do que 50 bilhões de dólares, eram 2 anos de exportação que era perfeitamente viável de ser administrada. Mas a má aplicação de nossas prioridades, a má escolha das prioridades, fez com que, naturalmente, nós tivéssemos uma dívida externa que representa 4 anos de exportação. Ora, qual é a firma que pode resistir? Realmente, vamos admitir que o senhor tem uma firma que deva 4 anos do seu faturamento anual. Mas o senhor disse que nós temos que pagar. Bom, dá licença, mas então nós vamos ter que pôr maneira de como pagar. Então você vai pagar, você vai pedir um prazo maior de carência e você vai procurar fazer, em vez de você ter 3 anos de carência, o México não conseguiu agora, o México não tinha nada de carência, o México conseguiu acho que 5 anos de carência e conseguiu 20 anos para pagar a dívida. É uma tentativa, pelo menos, é o seguinte, vamos rolar, vamos ver se nós recompomos a moral. Agora, quem é responsável por isso? Nós não tomamos, Antônio, você quando assina um contrato, é a mesma coisa que amanhã eu sou diretor de uma firma, olha, esse contrato foi assinado na gestão passada, eu não sou responsável pela firma. O que é isso, meu filho? Não pode, mas não interessa se for governo autoritário ou não. Tem só um detalhe, o senhor é uma pessoa muito apegada às questões morais. E o senhor reconhece que nós somos ludibriados pelos banqueiros internacionais. Ainda assim, persistindo a questão moral desse gênero, nós devemos pagar ainda. Como nós somos ludibriados, doutor Antônio. Quer dizer, nós somos um bando de idiotas ou um bando de corruptos? Não, as duas coisas. Você definiu tudo. As duas coisas, idiotas e corruptos. Só para responder a pergunta, por favor, somos ludibriados pelos poderes internacionais. Oliveiras, não, é que o Rui Falcão disse, o senhor acha que ainda assim, mesmo tendo sido ludibriados, os brasileiros devem pagar? Augusto, eu vou citar 2 exemplos para você. Veio a moratória. Quem é que está ganhando com a moratória? A moratória foi tida como uma medida de extrema esquerda. Quem é que está ganhando com a moratória? Exclusivamente, ou na grande maioria, as firmas multinacionais. Se amanhã o Antônio Emílio fosse negociar uma dívida com o presidente do Citicorp, você jogar na calçada. Agora chega um presidente de uma grande multinacional, ele é recebido e negocia naturalmente a sua dívida externa por 60% do valor. Então eu conheço firmas que ganharam numa única transação 200 milhões de dólares. Quer dizer, o extremismo brasileiro favoreceu quem? A extrema-direita. Isso parece até piada. Mas aconteceu. Vocês são homens, vocês são jornalistas bem informados, procurem se informar. Mas quem ganhou isso? Condições. As multinacionais sempre negociaram com os bancos dos países que elas representam em melhores condições do que as empresas brasileiras. Isso independe da moratória, não tem nada a ver com a moratória. E parece que a divisão de opiniões não é sobre se pagar ou não, é como pagar. Se você pegar, por exemplo, os juros do spread, eu vou ter um caso particular. Eu lutei durante 6 meses para formar um pacote para a beneficência portuguesa de 4 milhões e meio de dólares. São 2 tomógrafos e uma ressonância magnética. Depois de 6 meses de luta, a General Electric, que forneceu o equipamento, baixou de 5,5 para 4,5 milhões de dólares. Baixou $1 milhão. Agora, a grande luta foi exatamente que eu queria juros de spread antes da moratória, era 1,3/8. E eu acabei pagando juros de 1,5%. De spread, acima do juro do spread. Então, veja o seguinte, eu pessoalmente,
Eu não fui presidente da Beneficência Portuguesa como presidente da GE. Eu estou revelando uma coisa, mas que foi verdade. E no fim eu tive que acabar pagando. O Brasil paga um spread muito maior. O spread do México, se não me falha a memória, é 1,11, 13 avos. Nós estamos pagando um aumento 1,5. É possível que nós possamos trazer isso de volta para o mesmo spread do México, porque essa diferença na ocasião estava 600 milhões de dólares por ano. Mas veja que nós estamos discutindo spread, quer dizer, que é a taxa de risco acima do juro. Nós não estamos sequer discutindo o juro. Mas o juro foi foi mexido pelo governo norte-americano em função de declarar a falência do Brasil. Doutor Antônio, a moratória não foi basicamente uma bravata? Como? Um lance retórico? Quer dizer, na verdade, o Brasil era insolvente, não tinha condições de pagar e disse, vamos à moratória. A moratória já existia, ela apenas não era oficial. Então, sobra o problema. Pode-se até condenar a moratória, né? Pelo menos concebida como um gesto de soberania, quando, na verdade, é uma confissão de insolvência. Tudo bem, mas sobra o problema. O Brasil tem condições de pagar? Eu acho que se o Brasil conseguir um prazo maior de carência, note bem, um prazo maior de carência e colocar todos esses esquemas que foram básicos, em primeiro lugar, nós precisamos ter coragem. Pegar esse equipamento nuclear todinho, botar no avião, mandar para FOB Bremen, pagar e jogar de volta na Alemanha. Dizer, não paga um centavo. Isso sim, porque isso é uma grossa tapeação. Isso é uma coisa incalculável. Isso denigra o Brasil e a nossa inteligência. Primeira coisa. Segundo lugar, você tem que fechar aquelas empresas que foram constituídas e que realmente não vão dar resultado nenhum. Então tem que botar juízo na cabeça. Aí você pode fazer um programa de fazer. A moratória já foi declarado. O que você pode agora fazer é negociar. Muito bem, eu não posso pagar integral, você sabia que nós vamos entrar em moratória, os seus juros foram extorsivos, a cláusula é flutuante, é muito mais difícil negociar. Mas já que foi dado esse introito, você entra, quer dizer, no bonde andando, e ver se pode reduzir. O senhor é a favor de que se continue pagando 10 a 12 bilhões de dólares por ano? Não, mas veja o seguinte, dona Miriam, foi bom, tem um dado aqui que é muito importante. O senhor é a favor de que continue se fazendo essa sangria? Eu não sou banqueiro e não gosto da atividade, mas a técnica do banqueiro internacional é uma só. Toda vez que um país, preste bem atenção, toda vez que um país paga de juros, serviço da dívida, mais do que 20% da sua pauta de exportação, eles cortam com o empréstimo de dinheiro. Se o Brasil exporta 25 bilhões de dólares, significa que o dia que você pagar mais do que 5 bilhões de dólares por ano para a dívida externa, você não tem mais crédito. E eles deram crédito. Por quê? Então, Oliveira, eles sabiam que nós íamos entrar nessa posição. Então, a regra básica do jogo é essa. Chegou em 20% de serviço da dívida sob a pauta de exportação, não se dá mais crédito. Eles deram crédito para perder. Não é? Ou para nos ter na mão. Oliveiras, mas claro que tem na mão. Eu não estou falando contra, o Brasil não pode crescer só com capital nacional. Agora, viva a concorrência. Eu sou favorável ao capital estrangeiro, que ele vem para cá, porque ele nos obriga a trabalhar, nos obriga a competir com eles. Agora, é preciso limitar. O capital estrangeiro no Brasil deve ser como o coração. Para entrar não tem válvula, para sair tem válvula, né? O coração é assim, né? Você para entrar, a entrada das aurículas não tem uma válvula, agora na saída tem válvula semilunar, aórtica, pulmonar, tudo, né? Para sair, válvula para tudo. Agora, para entrar, não. Isso você tem que fazer, meu filho. Doutor Antônio, pega, por exemplo, o seguinte, você pega, há companhias, Augusto, no Brasil, que detêm em lavra e pesquisa a área do Paraná, 200 mil quilômetros quadrados, sem jamais ter feito alguma coisa. Eu não sou xenófobo, mas pelo amor de Deus. Isso tem pouco a ver com o capital estrangeiro de risco. Mas agora, e o pior é o seguinte, essa firma, que pertence ao Reino Unido, tem a dona Maria Margareth Thatcher esculhambando o Brasil, dizendo que o Brasil, esse pessoal sem vergonha. Então, por que elas não abrem mão desses 200 mil quilômetros quadrados que eles têm aqui de lavra e pesquisa? Já que o Brasil não presta, vai embora. Não abre mão de um centímetro quadrado. Doutor Antônio, o Antônio Carlos Cerqueira de Sumaré, ele receia que o senhor, assumindo a presidência, o senhor acabe renunciando. Falou que a presidência? Se o senhor assumir, ele receia que o senhor acabe renunciando em consequência do que ele chama de temperamento muito forte. E o senhor tem fama de ser um homem com pouco jogo de cintura entre políticos. O senhor admite isso? O senhor acha que isso é um defeito? Admito, eu já admiti no começo do programa e repito a você. O jogo de cintura, a habilidade política é negociar o que não é teu. Depois, se não der certo, o povo paga. Eu não faço isso mais nem morto. Mas o senhor tem um temperamento muito explosivo. Eu cansei de receber propostas de acordo com o seu PFL, se eu desse 2 secretarias para determinado fulano se aposentar pro resto da vida. Eu digo, mas nem morto, meu filho, esquece, não tem acordo.
Agora, o senhor tem Isso era 40 minutos de televisão. Como é que é o temperamento do senhor, doutor Antônio? O senhor tinha explosões durante a campanha? O senhor ficava bravo com o candidato? Comigo mesmo. Eu fiquei bravo por ter saído candidato. Doutor Antônio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu queria retomar o tema da corrupção. Mas aqui não vimos nada disso hoje à noite. Hoje à noite não vimos nada disso. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho ao tema da corrupção, voltar um pouco à pergunta da Miriam, formulada de outra maneira. Ela pediu o nome aos bois. Mas eu não sou ministro Aníbal Teixeira, eu falei para a Miriam, desculpa. Não, eu não quero os bois do Aníbal Teixeira, não. Eu quero que o senhor nomine os seus bois, os bois que o senhor conhece, que o senhor tem conhecimento. O doutor Antônio já disse que não vai fazer a sua manada. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Dos grandes ocupantes, dos grandes nomes que ocupam o Palácio do Planalto, de quem que o senhor compraria um carro usado? Eu acho que eu preferia andar de bicicleta. Doutor Antônio Hermílio, o senhor acredita que existe uma maioria silenciosa cuja voz o senhor poderia eventualmente representar, já que o senhor não é assim um admirador ardoroso dos partidos políticos, de muitos políticos, tem de desencantos? O senhor acredita que possa representar aquela parcela que talvez seja a maioria silenciosa, que também é meio desencantada? Seria este, se o senhor for candidato à presidência da República, seria este o seu espírito? Poderia ter, vamos dizer, mas veja o seguinte, você é eleito, ou você se compõe com os partidos políticos, você está liquidando. Então é preciso chamar de onde o senhor não poderá jamais se eleger, porque no instante em que, para aprovar o seu orçamento, o senhor necessitar do voto de um partido qualquer, a opinião pública dirá que o senhor cedeu. E a sua posição é a posição negatória da política, doutor Antônio. Mas é verdade. E nisso o senhor presta um desserviço ao país sem fazer juízo aos outros. Eu nunca neguei isso para você. Desde o começo do programa que eu estou querendo dizer isso para vocês, que eu não sou candidato, e vocês não estão acreditando. Doutor Antônio, vamos juntar esse coro. Vocês não estão acreditando? Você não falou nada, mas desde o começo do programa. Doutor Antônio. Agora eu acho que eu já prestei serviço à nação. Me perdoe, eu acho ilógico. O senhor não é candidato, o senhor é contra os políticos. O senhor está perdendo 2 horas do seu tempo, que eu sei que é precioso para o senhor. Não, para mim é uma delícia, porque eu estou aprendendo com vocês. Não. Mas é claro que eu estou aprendendo. Mas, doutor Antônio, não precisa ser necessariamente Doutor Antônio, o senhor dizia que prestou, o senhor acha que já prestou um serviço? Qual foi? Eu tentei, quer dizer, ninguém pode me acordar. Olha, eu sou um homem rico, nunca neguei, mas eu sempre coloquei a riqueza, a autoridade, o poder como apenas bens transitórios ao longo da marcha da vida, e que, em realidade, nos fatos substanciais, essenciais da vida, eles não nos pertencem, viu, Augusto? É a minha filosofia de vida. Eu acho que isso é o senhor espera o chamado do destino. Eu acho que entregue naturalmente a Deus, ele sabe como fazer. Agora, é tal coisa, diz que Deus ajuda quem cedo madruga, né? Você não pode ficar dormindo a vida inteira. Está levantando cedo. Já respondeu uma Não, eu estava pensando o seguinte, as transições democráticas do pós-guerra em geral, né, foram conduzidas por conservadores de envergadura intelectual e moral notável, né? Adenauer, por exemplo. Konrad Adenauer foi um exemplo. O De Gasperi na Itália, o De Gaulle na França. O Soares, para citar um exemplo muito recente. Claro. Né? Homens de grande envergadura, quer dizer, incontestável. Né? O senhor não seria, entre as figuras que estão aí, a pessoa que poderia ocupar esse... Não passou pela minha cabeça. Essa posição? Passou pela minha cabeça. É engraçado, quer dizer, talvez seja até uma falha, Oliveira. Não tem reação. Então qual é o seu candidato, doutor Antônio? Quem seria essa pessoa que se referiu mesmo? Não, aí por enquanto eu não vi nenhum. Nenhum? Então o senhor está excluindo também o doutor Ulisses. Então, doutor Ulisses, olha, a grande máquina, Augusto, no meu entender, política do Brasil hoje chama-se PMDB. Se o PMDB tiver juízo e indicar um bom candidato, ele deve ganhar tranquilamente. Podia ganhar a Prefeitura de São Paulo, ganhar o Governo do Estado e ganhar a Presidência da República. Agora, se indicar um candidato ruim, não vai levar nada. Doutor Antônio, depende dele só. Eu soube que o doutor Olavo Setúbal desistiu da candidatura dele ao governo do Estado e recentemente comentou com uma pessoa que está pretendendo se candidatar à prefeitura que ele jamais voltaria a disputar qualquer cargo eletivo porque ele temia que a sua empresa fosse destruída. A dele. A dele, claro.
não a sua dele, fosse destruída no curso da campanha em função de ataques a ele, no caso banqueiro, tentando atingi-lo politicamente pela via da empresa que ele preside, que é o Banco Itaú. E eu gostaria de saber o seguinte, não há na sua resistência à candidatura o receio de que o mesmo tipo de ataque que se fez na campanha... Não, nenhum, pelo contrário. Eu sou um homem desejoso de servir, mas eu acho que eu posso servir a nação. Eu cheguei a essa conclusão. De outra maneira, muito mais útil à nação seria eu se amanhã eu continuar empregando, procurando baixar custos, empregando cada vez mais um maior número de pessoas, procurando ser útil, pagando os nossos impostos corretamente e pedindo a Deus que os políticos tenham juízo e possam aplicar corretamente os impostos que nós estamos pagando. Nós não sonegamos, nós precisamos pagar nossos impostos corretamente. Eu acho que já fazendo isso, eu estou fazendo minha parcela. E ao mesmo tempo, eu fui um homem que nunca me satisfez. Eu nunca fiquei satisfeito com apenas dizer, amanhã nós damos 60 mil empregos, está tudo certo, eu já resolvi, já ajudei. Não. Eu acho que para um homem de posse, você tem duas maneiras de fazer uma caridade. Uma é preencher um cheque. E preencher um cheque é a maneira mais simples de você fazer uma caridade. A segunda é você dar um pouco das suas horas de lazer. Isso é o senhor não tem lazer nenhum, é uma coisa que me apavora. Não, graças a Deus, não tem, estou vivo e nunca tive nenhum infarto no meu carro. O senhor continuaria investindo na sua empresa se o ex-governador Leonel Brizola fosse eleito presidente da República? Aí depende de conversar com o senhor Leonel Brizola e saber quais são as intenções. Eu não tenho medo como o Oliveira fez. Será que ele é um espantalho tão grande? Eu acho que, afinal de contas, se o Tijuca, ou seja, o Gávea, o Golf Club elegeu o Brizola, que não deve ser tão ruim assim. O senhor já conversou com o Brizola? Não, sabe que eu nunca vi o Brizola na minha vida. A única vez que eu estive ao lado do Brizola foi exatamente no funeral do Dr. Tancredo Neves, mas nós não conversamos, não fui nem apresentado a ele. Não o conheço pessoalmente. Doutor Antônio Hermílio, o Brizola, no passado, foi do mesmo partido do seu falecido pai, do senador Antônio Hermílio. PTB, né? Zé Hermílio. Exato. E nesse meio tempo, que recordações o senhor teria? Algum tipo de manifestação do seu falecido pai a respeito do Brizola, da convivência deles no PTB? Você não se iluda, a Revolução de 64, ela foi feita por causa do Brizola, não foi por causa do João Goulart. Né? João Goulart era um fazendeiro meio relapso, né? Deus me perdoe, ele já morreu, né? Mas o Brizola sabia o que queria, era um líder muito mais jovem naquela ocasião. E a Revolução de 64 foi feita exatamente na mira do seu Leonel Brizola. Não foi para o Goulart, não. Tranquilamente. Voltando ao pacto social que foi falado aqui. Nunca vi nenhuma recomendação nesse sentido. Nunca houve nenhum laço de amizade entre meu pai e... Mas também nunca ouviu seu pai dirigir algum ataque, alguma crítica? Sinceramente, eu não me lembro. Acho que não, viu? Também não me lembro. Mas eu me lembro que naquela ocasião contava muita coisa que... Você conhece qual era o frango Brizola? Que era só peito, papo e farofa. Doutor Antônio, muitos telespectadores querem saber o que o senhor pensa do governo Orestes Quercia e do prefeito Jânio Quadros. Dá licença, eu já disse no começo do programa que eu estou na casa que pertence ao governo do Estado. É uma questão de foro íntimo e de educação. Eu não quero aqui tecer nenhuma crítica àquele que, naturalmente, eu tenho a impressão que para vir nesse programa eu devo ter tido pelo menos o beneplácito do governo. Quer dizer, eu devo assim, Oliveira. Esta empresa pertence ao Estado de São Paulo, não ao governo. Mas ele é o Estado. Agora, Oliveira, devo presumir que elogio o senhor não faria. Não, eu só digo, Oliveira, deixa eu completar então meu raciocínio. Eu só desejo isso, se o doutor Orestes Quercia estiver me ouvindo, eu desejo que realmente ele possa executar todo aquele serviço que ele está anunciando através de placas. Né? Se ele conseguir executar aquilo, ele está no meu aplauso, porque realmente é muito mais fácil fazermos placas do que executarmos. Agora, se ele executar, ele está no meu aplauso. Sobre o prefeito Jânio Quadros. Silêncio é revelador, doutor. Eu vou ficar quieto. É um silêncio muito eloquente. Muito eloquente. O silêncio é a maior arma da conversação política. Né? Luiz Biondi. Pergunta sobre a questão salarial. Pois é. Mas mais a médio prazo, estamos discutindo agora a mudança da URP. Eu acho uma injustiça. Pois é, mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor em termos de... Por que você acha uma injustiça? Só licença, eu tinha terminar. A questão salarial, num país de salários tão baixos, todas as vezes em que a inflação começa de novo a sair de controle, se volta à questão salarial. Será que o próprio empresariado não percebe ainda que realmente os salários do Brasil precisam ser revistos? O senhor acha que... Doutor Luiz, o senhor falou em $500 por mês. Essa não é tão baixo assim.
Não é tão $500 por mês? Não, pois é, não se fala. Como salário médio. Quando, naturalmente, o Lula e o Jair Meneghel falam de $50 por mês, salário mínimo, etc. De fato, isso é uma vergonha. Mas salário mínimo ninguém ganha aqui em São Paulo. Mas nem o homem. Em São Paulo. Não, do paralelo de Belo Horizonte para cima é outro Brasil, né? De Belo Horizonte para baixo é um país viável, onde você não precisa de incentivos, a coisa vai caminhando. E lá para cima é inviável. Lá para cima é inviável. É duro, é difícil, sabe, dona Nina? Tudo aquilo que nós investimos no norte nunca retorna. A questão que eu queria colocar, questão que eu queria colocar, o senhor acha que os salários no Brasil estão no nível já concentrando de acordo com o nível de desenvolvimento do país? Não, eu acho que no nível, vamos dizer, de São Paulo está. Eu acho que um salário médio de $500 por mês, agora é verdade, assim, desses 500, o governo fica com 200. Isso que é a grande injustiça, que é o que nós precisamos mudar completamente nesse país. Ou nós enxugamos essa máquina, temos uma maneira de todos colaborarem com o governo, administrando esses impostos, que são impostos sobre faturamento, o senhor compreendeu? Então, você acha que não há avanços a fazer na área salarial? Não, está bem assim? Eu acho, vou ver se eu respondo para o senhor. O salário produtivo não é inflacionário. O que é inflacionário é o salário improdutivo, esse que nós pagamos via de regra a certos órgãos que, como disse o senhor, tem um sem número de empresas estatais que eu nunca vi falar na minha vida. Esses são improdutivos, não fazem nada, esses são inflacionários. Agora, o salário produtivo não é. Lá na Votorantim, a URP, mesmo mudando de patamar agora, vai tornar a sua vida impossível? Dona Miriam, só para a senhora ter uma noção. Porque os empresários estão argumentando. Só para a senhora ter uma noção, sabe assim, a URP de fevereiro foi paga em janeiro. Então, em janeiro nós pagamos a URP de janeiro, mais acrescida com a antecipação da URP de fevereiro. Agora, em fevereiro, foi dado um aumento praticamente médio de 20% para todos os empregados. Então os empresários, quando estão argumentando, estão conseguindo acompanhar esse empresário consciente, o que adianta dizer amanhã a sua firma bem se amanhã o pessoal que trabalha consigo vai mal? Eu, francamente, eu acho que então aí é má administração da minha parte, porque quem paga mal só fica com o resultado. Por que os empresários estão dizendo isso, doutora Dona Hermília? Os empresários estão argumentando que não estão conseguindo pagar o RP, os aumentos da política salarial e querem mudar a política salarial, com aumentos trimestrais. Será que são os empresários ou será que são os ministros? O senhor mudou o método, doutor Antônio, o senhor mudou o seu método de direção dentro da Votorantim depois da passagem por uma campanha eleitoral, depois da política? Não. Se tornou mais democrático? Eu sempre fui democrático, né? Acontece o seguinte, quando você quer chegar na greve da Nica Tocantins, né? Não. Aquela foi uma greve. Não em particular. Aquela foi a greve onde nós perdemos a nossa virgindade, viu? Então, evidentemente, toda vez que você perde uma virgindade, tem a impressão que você sofre dores. Não, mas não foi como naquela ocasião, né? Foi realmente uma coisa difícil, doída, porque nós nos julgávamos que nós estávamos sendo patrões razoáveis, nós tínhamos acabado de fazer aumentos salariais razoáveis e, de repente, fomos pegos de surpresa por um ato político só, mais nada. Não, só queria se o senhor mudou, a minha pergunta realmente não está... Eu acho que à medida que você vai envelhecendo, Antônio, você vai sendo mais compreensível, né? É o que acontece, por exemplo, na educação de uma família. Geralmente você é muito mais áspero com o primeiro filho, com o último, via de regra, se você não tomar cuidado, ele sobe nas tuas costas. Isso é normal, é humano, acho que é da própria idade. Doutor, nós estamos há praticamente 2 horas no ar e temos que encerrar o nosso programa. Eu só gostaria de registrar que o senhor certamente testemunha de que o senhor esteve aqui não exatamente numa casa do governo do Estado, era uma casa livre. Muito obrigado. O senhor pode falar com toda... Não, eu só quis dizer isso a você, claro. Porque é uma questão de respeito, de foro íntimo. Claro. Eu não vim aqui, seria deselegante da minha parte, na verdade. Perfeito. E eu não conseguiria fazer isso. Nós agradecemos ao senhor, meus agradecimentos também em nome da produção do programa aos entrevistadores. Agradeço também aos telespectadores que formularam suas perguntas que não puderam ser encaminhadas verbalmente ao doutor Antônio, mas ele vai receber cópias de todas as perguntas. O programa Roda Viva volta na próxima segunda-feira, às 9h25. Boa noite.